Seja bem-vindo ao Futebolaço Podcast, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar o episódio número 48 e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a mina do passinho, a Samantha Alves aí, torcedora ilustre do Botafogo, mas já vou apresentar melhor a nossa convidada. Antes disso, aqueles pedidos de sempre. Pedir para você deixar aquele like no começo da resenha que ajuda a gente bastante, ajuda a impulsionar o nosso conteúdo. Se você for novo por aqui, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Acabamos de chegar à marca de 34 mil inscritos, muito obrigado. E também, você que não segue a gente ainda lá no Instagram, é muito importante seguir a gente por lá, porque a agenda da semana, aquele cortezinho de rios marotos também, você consegue assistir por lá. E também o nosso TikTok, chegamos à marca de 35 mil seguidores, muito obrigado. Tem vários cortes da hora por lá também. E uma novidade, criamos um canal novo para colocar só os episódios. Já tá até o episódio número 9, se eu não me engano, lá. Futebolaço Podcast Episódios, com a logozinha amarela. Você já se inscreve lá, para a galera que quer ver só o episódio, fica mais organizadinho. Nesse canal aqui está misturando o corte com o episódio, beleza? E essa resenha só acontece graças a esse estúdio maravilhoso aqui, ó. Os estúdios do Seu Pod. A gente fica localizado na Avenida das Américas, número 700. E eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo tanto o número de telefones deles, como também a rede social. Quer gravar o seu podcast, o seu conteúdo de audiovisual, esse é o local. E você que se amarra naquela apostazinha marota, eu super te recomendo aí a Bet7k. Na Bet7k, o seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Limite máximo de bônus aí até R$ 1.200, indicando um amigo que você ganha vintão. E estão agora com cash out. Você pode encerrar a aposta antes do jogo acabar. Se você estiver ganhando, você ganha um pouquinho menos. E se você estiver perdendo, você perde um pouco menos. Bet7k, parceiro do Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E agora uma salva de palmas para Samantha Alves! Oi, gente, tudo bom? Foi um prazer ser convidada. Já tinha visto no Instagram, também no YouTube, também nesse mundo de futebol que a gente tá ali, né? Sempre tem um videozinho rolando no WhatsApp, nas redes sociais. Então, Samantha, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E, cara, a gente conversou bastante em off aqui. De repente, quem vê esse ser humaninho pequenininho zoando o plantão, não imaginaria que você faria direito, cara. Por que direito, Samantha? Cara, então, até comentei um pouco antes aqui. Eu, quando decidi fazer direito, estava no segundo ano do ensino médio. E eu não tinha começado ainda nas redes sociais, nem pretendia. Na verdade, tudo aconteceu sem eu pretender fazer. Foi sem querer mesmo. Mas aí eu comecei a fazer os vídeos no ano seguinte, eu estava no terceiro ano do ensino médio, mas eu não colocava fé que isso ia pra frente, muito menos que isso, de fato, ia ser minha carreira, ao ponto de eu querer que fosse minha carreira. Então, eu pensava que, conforme ia dando certo os vídeos, né, eu achava que ia ser 15 minutinhos, brilhei ali na internet, acabou. Sendo que a parada foi acontecendo, né, e por esse meu pensamento de achar que ia ser rápido, nada demais, eu já tinha me matriculado na faculdade, porque eu não estudei para uma pública. Enfim, eu matava os vídeos, eu matava as aulas, inclusive, para fazer os vídeos. Mas aí eu me matriculei na faculdade, fiz primeiro, segundo período, terceiro. E quando de fato eu vi que já tinha me dado um retorno financeiro muito bom e que eu gostava e levava um certo jeito pra coisa e queria que isso definitivamente fosse minha carreira, eu já tava, tipo, no quinto período. Aí, pô, é mais fácil você continuar, né, gente? Pelo menos ao meu ver. Aí eu vou terminar aí e vambora. Pelo menos quando eu for presa, eu vou ter uma celinha ali pra mim, sabe? Aí, nesse ponto, a gente tem uma história similar. Até te contei a minha em off aqui também. Sim. Que eu também fiz uma faculdade que eu detestei, mas já tinha começado. Falei, vou levar. Como é que tá o teu rolê com direito? Você pretende terminar e, de alguma forma, trabalhar com isso ou não? É só concluir mesmo? Eu sou produtora de conteúdo e vou caminhar para esse lado. Olha, eu tenho zero interesse de seguir nessa área do direito. Por mais que eu tenha uma certa facilidade, porque também você não vai escolher uma faculdade que... Eu sou péssima em matemática, no nível astronômico. Tu não tem noção de como eu sou péssima em matemática. Então eu não ia escolher, sei lá, matemática para fazer ou qualquer coisa... sei lá, administração, não ia ter como. Então, eu levo muito jeito pra direito, mas, de fato, eu não quero seguir isso pra minha vida. Eu não pretendo mesmo, eu quero só me formar, ter meu diploma e continuar. E espero que em 2024 eu esteja num patamar um pouco mais alto. E assim vai, né, gente? Sempre vivendo o crescimento. Mas eu não quero direito, não quero. Beleza.
Qual foi o primeiro ano do teu viral ali? Que você falou que tava no segundo ano da faculdade, você tá no 8º período agora, né? 7º? Tô no 7º. Tá no 7º. Tô no 7º. Foi que ano? Foi 2019? Cara, já no meu primeiro ano que eu comecei a fazer os vídeos, já foi, tipo, o meu pico também. Eu tive vários, mas o primeiro ano já foi um boom legal. Que assim, no primeiro ano, todos os meus vídeos, a maioria, no caso, os primeiros, não foram com a intenção de crescer e querer ser famosa. Foi porque aconteceu. Eu comecei gravando na escola, depois eu tava no meu último ano da escola, então eu tava fazendo reunião de formatura, que eu era da comissão, sempre tem essas coisinhas, tá na moda agora. Mas aí eu era da comissão, então eu tinha que ir pro centro fazer reunião, aí eu indo pro centro, gravei no metrô, gravei fazendo no metrô, deu certo também. Isso tudo sem querer. E quando eu quis de fato fazer por querer, tipo assim, não, vou matar a aula pra fazer, então vai ser uma coisa de acaso, não. Deu, tipo assim, 1 milhão de visualizações em 5 dias. Caramba. E eu sempre nas minhas redes sociais deixei bem exposto que eu era botafoguense, porque é algo que já vinha comigo muito antes de eu pensar em fazer vídeo. Então eu sempre comentava sobre o jogo ali, no meu Twitter, no caso, né? E aí, quando bateu 1 milhão de visualizações em 5 dias, a galera foi me seguindo e dando uma baita repercussão, muito mais que os outros deram, por mais que os outros tenham viralizados. E aí a galera viu que eu era botafoguense. E o pessoal botafoguense, né, torcida, parte, né, não todo mundo, obviamente, pediu pra fazer um pro Botafogo. E eu ficava assim, cara, nada a ver, tipo, que isso? E eu achava que não ia viralizar. Eu achava assim, vai dar em nada. Eu vou fazer então só pra minha torcida, porque estão pedindo, acho que vai ser legal também. Mas eu sei que esse não vai dar muito em nada, não. Aí uma semana depois desse vídeo que eu fiz, que eu tinha postado, na época era o Márcio Padilha, o diretor de comunicação e marketing, alguma coisa assim, do Botafogo. E eu, tipo assim, cara, pra você ver como eu tava nem levando a sério, eu chamei ele no Twitter mesmo, na DM do Twitter, e falei assim: oi, então, eu me chamo Samantha Alves, eu já fiz esses vídeos aqui, tem essas visualizações, o meu último tem 1 milhão de visualização e eu quero fazer um assim pro Botafogo. Eu posso? E mandei. 30 minutos depois, ele só respondeu: pode. Aí, o que é isso, gente? Como assim? Deu certo. Aí, a gente combinou melhor na conversa e isso foi, sei lá, numa terça-feira. No sábado, ele falou: vem sábado aqui, vai ter jogo 7 horas, você vem, chega umas 4 e grava. Eu falei: tranquilo. Eu fui, gravei e aí eu fiquei pro jogo direto. No intervalo do jogo, o Botafogo tava ganhando já acho que de 1, tipo, não de 1-0, mas estava de 2, 3-0. Tava muito garantido. E era um time pequeno, pelo que eu lembro. Então eu não tive medo de postar antes de acabar, sabe? Então eu falei: vou postar logo. Postei no intervalo. Cara, 2 dias depois eu já tava gravando entrevista pro Fox Sport. Eu fiquei assim, como assim? Porque real não pretendia. Eu achava que ia ficar só naquele nicho ali da minha torcida e acabou. Mas aí deu um boom, o verdadeiro grande boom, o primeiro no caso, que abriu as portas pra eu passar a fazer conteúdo pro Botafogo. Porque era uma parada que eu já fazia. Eu falei: vou aproveitar então, eu já gosto. Aí eu comecei a fazer videozinhos pro Botafogo, não necessariamente de dança, mas assim, xingar quando tinha que xingar, falar bem, piada interna de botafoguense, e assim eu fui crescendo. Aí o clube foi me vendo um pouco mais, né? Porque eu também fiz muita coisa pro Botafogo a partir desse vídeo. Então, qualquer açãozinha com influencer, meu nome já tava lá. Fui ficando conhecida já na torcida. Aí eu fui fazendo os outros vídeos, até que veio o de Madureira, foi o outro grande boom, que aí já foi tipo final de 2019 pra 2020, mas o meu primeiro grande boom foi em 2018. Que é essa história que eu acabei de contar. Pô, bacana. E eu lembro que teve um que você faz, acho que foi com Canu. Canu não. Não, Babi. Babi. Foi Matheus o Babi. Tá aí você e o Babi. Ele gigantão, tu pequenininho. Pô, ficou muito você engraçado. não vai gostar da história, mas eu vou contar, porque envolve o seu Vascão. Ei, lá vem ela. Não conta não, pula. Sacanagem, pode falar. Foi em 2021, não foi? Não lembro o ano. Nossa, acho que foi 2021. Acho que foi 20, que o Foi Botafogo 20. cai junto com o Vasco. O ataque era Babi. Isso. O que acontece? A gente tava na Copa do Brasil, mas a gente vinha de uma sequência muito ruim.
também no Brasileirão. A gente tava perdendo, não tava muito legal. Qualquer coisinha que o Botafogo postasse era geral xingando. Quem acompanha futebol sabe que é assim mesmo em qualquer clube. Aí o Botafogo eliminou o Vasco na Copa do Brasil. Sim. E, tipo assim, deu levante, né? Pô, eliminar um... Não é rival, porque Botafogo e Vasco são mais amigos. Mas ainda assim, um rival. E aí, eu fui gravar pro Instagram do Botafogo. Aí, tipo assim, de bobeira, o Babi tava lá treinando. Eu falei, vamos chamar um jogador pra gente fazer um TikTokzinho aqui? Vamos. Aí chamou ele. Aí gravei, aquele vídeo ficou guardado. Aí, pum, Botafogo eliminou o Vasco. Aí me mandaram uma mensagem assim: Samantha, vamos postar o vídeo com o Babi. Eliminação do Vasco, vai dar um levante pra gente. O Babi fez gol no Vasco, se eu não me engano, nos 2 jogos. Fez. Tipo assim, o Babi era a estrela do time naquele momento ali. Então, casou. Eliminou o Vasco, Babi fez gol, tava bem, videozinho, rede social. Sendo que... Aí eu fiquei mega feliz. Pô, vai postar. Cara, eu recebi uma avalanche de hater. Mas não de hater direcionado pra mim em si. Foi tipo assim, a galera do Botafogo pensou, momento bom pra postar. O Botafogo eliminou o Vasco, o Babi tá jogando bem, vamos postar. Mas não, a torcida tava... A maioria dos comentários foram o seguinte, Botafogo jogando desse jeito, vocês postando videozinho, tem que levar mais a sério, por isso que a gente tá perdendo em campo. Aquelas coisas de torcedor que tá passando por N jogos ruins e aí o Instagram lá do clube faz uma brincadeirazinha, a grande maioria não aceita muito bem. Mas aí, esses comentários começaram a ser direcionados a mim. Aí, tipo assim, sei lá, 100% a torcida. Aí, tipo, 90% desses comentários nos primeiros minutos do vídeo, caindo em cima de mim. Aí, o 10% assim, aí veio 90% pós-comentários, tipo, me defendendo e me vangloriando. Tipo, vangloriando aspas, né? Mas assim, me jogando pra cima, tipo... Que isso, a cara não tem nada a ver, o vídeo tá muito bom, tipo... Não, o vídeo tá legal, gente, que isso, é o Babi, a Samantha fazendo conteúdo, sendo que nessa brincadeira eu ganhei 7 mil seguidores. Foi... o meu nome ficou nos trending tops do Twitter, Felipe Neto me defendendo, repórter me defendendo, os outros torcedores, a grande maioria dos torcedores me defendendo, junto com o Babi e o Botafogo, né, por ter postado, porque tipo assim, para com essa amargura, né. Aí só nessa brincadeira de ter levado um pequeno hater com geral me defendendo, foram 7 mil seguidores. Aí foi uma coisa... Essa história é engraçada. Eu acredito que você deve ter passado algumas situações, e eu vou começar a te fazer algumas perguntas nesse sentido, porque eu acho que foi bom esse tópico que você levantou. Vamos lá, vamos separar. Tem um torcedor comum e tem quem é produtor de conteúdo, que é o meu caso e é o seu caso. Sim. Os nossos clubes, nos últimos anos, vêm muito mal. Tanto Sim. o Vasco como o Botafogo, não à toa, ambos viraram SAF recentemente. Botafogo 1 ano na frente do Vasco, o Vasco no final do ano agora. Eu acredito que você deve ter passado o seguinte: o time mal, você fazendo o seu trabalho como produtora de conteúdo, você passou a ter um relacionamento com a diretoria, porque você fazia os vídeos oficial pro clube, coisa que, por exemplo, eu nunca fiz. Uhum. Mas nos momentos ruins do clube, você devia ser atacada, né? De, sei lá, do tipo, tá passando pano, fica bem que a diretoria não se mete pra poder fazer videozinho, pra estar com o jogador. Você passou por isso em algum momento? Não, passo até hoje, né? Mas não é um caso exclusivo da Samantha. Qualquer criador de conteúdo, seja de qual time for. Eu já vi meninas uma influenciadora do Fluminense, a Fala Sem Gritar, a Bianca, que agora tá no Desimpedidos, sofrendo o mesmo tipo de hater, com uma fase chata do Fluminense, aí ela fazia um conteúdo e caíam em cima dela. Uma outra menina Tô falando menina porque eu conheço, não porque é necessariamente só mulher. Mas uma menina do Flamengo, aí em cima. Em si, tipo assim, o time tá ruim, tá jogando mal, tá perdendo muito, não tá numa fase boa. O produtor de conteúdo tem que ter muito cuidado. Porque provavelmente aquela raiva do torcedor que engloba você também, porque você é torcedor, você não... Obviamente você também está puto, com raiva, querendo xingar. Cara, a gente tem que ter cuidado porque, assim, o diferencial é que a gente produz o conteúdo pro clube.
E quando a gente produz um conteúdo numa fase que não tá legal, a raiva que os torcedores, na grande maioria com uma certa razão, tá do clube, acaba caindo um pouco pra você. Entendeu? A diferença é que quando você cria um conteúdo, você consegue separar um pouco. Não separar por definitivo, mas assim, você tem que produzir conteúdo. Entendeu? Eu tô com raiva do meu time, mas eu vou produzir conteúdo. Porque é o que eu faço na internet, eu ganho dinheiro com isso também. Isso não anula o meu fato de ser menos ou mais torcedor que ninguém. Mas é o que eu faço, entendeu? Então, assim, eu tenho que produzir conteúdo, mas quando você vai produzir um conteúdo nessa fase delicada, tem que ir devagar. E tem que ser mais sensível também pra entender o momento do clube. Tem hora certa de postar, tem momento certo. Tem dias que é melhor não falar nada, deixar passar, entendeu? E se for pra falar, que seja real o seu... É assim como eu lido, né? Isso não é o certo, não tem regra. Mas é como eu lido. Tipo, Botafogo vem numa péssima fase, vem perdendo, isso e aquilo. Se eu falar, vai ser eu não vou escrachar. Escrachar vai ser tipo assim, eu vou estar numa mesa do bar, você é meu amigo íntimo, e eu vou falar tudo que eu penso. Mas na internet, eu não vou falar tudo que eu penso. Ninguém fala tudo que 100% pensa na internet, seja qual for a vertente. Então, assim, já que eu produzo conteúdo, se você tá numa má fase, eu não vou parar pra botar um vídeo rindo. Porque eu também não estou feliz. Então, se eu for falar alguma coisa, vai ser... não contribuindo com a má fase, mas falando sobre a má fase. Entendeu? Não vai ser um vídeo dançando por causa do Botafogo. Você tem que... É isso quando eu digo saber o que postar em cada fase. Quando o time tá maravilhosamente bem, tá ganhando, tá bem, cara, aí você posta vídeo rindo, quer falar mal, fala também. Tá tudo uma maravilha, mas quando tá ruim, tem que ter um cuidado sim. Não, verdade. Um problema disso é o seguinte... Como o trabalho da gente é relativamente novo, falando como profissão, e produtor de conteúdo é uma profissão moderna, uma profissão nova, muita gente ainda não leva o trabalho da gente a sério. A realidade é essa. Eu acho que a gente liga a câmera ali de sacanagem. Não, é uma profissão como qualquer outra. Então tem esse momento de, apesar de nós sermos torcedores igual a pessoa que está em casa e nos acompanha pelos nossos clubes, você pelo Botafogo e eu pelo Vasco, é nosso trabalho. E a fase estando boa, estando ruim, a gente trabalha com isso. A gente tem que produzir o conteúdo e a galera às vezes não entende. Exatamente. A pegada é você saber produzir o conteúdo certo de acordo com a fase que o clube está. Porque se você não for aquele jornalista isentão, que você é muito mais profissional do que torcedor, independe da fase do clube. Independe. Agora, você você ficou conhecido, consequentemente, por ser um torcedor fanático, que tá ali sempre, que faz conteúdo, seja ótimo pro time ou reclamando do time, você tem que saber quando tá numa má fase pra poder falar alguma coisa, contribuindo com a má fase ou não, e quando tá bem, saber fazer o conteúdo quando tá bem também. Entendeu? É muito também de amor. Sabe? Tem vezes que tá ruim, mas eu tenho que gravar. Vamos supor, eu tenho uma parceria com uma casa de aposta. Uhum. E essa casa de aposta eu tenho que postar, porque eu tenho um número certo de coisas que eu tenho que colocar. No caso também. Você sabe como é que funciona isso. Então, assim, tem vezes que o Botafogo perdeu. Eu não tô afim de fazer stories, porque eu sei que eu vou ser zoada. Eu sei que eu vou ser isso, mas eu tenho que fazer. Entendeu? Então, tipo assim, aí, olha só que absurdo. Eu já recebi um direct de um rival tricolor que, pra minha sanidade, pra eu não cair pra brigar com esse cara na minha direct do Instagram, eu tive que silenciar os meus stories pra ele. Eu não quis nem bloquear. Eu só silenciei meus stories, porque ele simplesmente... Um rival teve a pachorra de virar pra mim e falar assim, não, porque você se aproveita do Botafogo. Você fala mal do seu clube. Eu falei, que isso? Não, detalhe, ele chegou ontem, não sabe nem, tipo, a minha trajetória, não sabe nem nada. E o que mais me pegou nesse torcedor é que ele já teve uma vez que ele começou a destilar ódio de mim no Twitter por um fato que foi totalmente distorcido. Aí eu fiz questão de respirar fundo, chamar ele na DM, no Twitter, falar a real e mostrar as provas. Ele Qual foi o caso? O caso foi o seguinte, só um minutinho que minha mãe tá me ligando. É 1368.
Só um minutinho, gente. Desculpa. Não, isso acontece muito. Mas eu vou falar, você vai ficar embaixo da cara também. Se fosse com você, eu acho que você não teria paciência, não. Infelizmente, quanto mais cresce o público, cresce tudo junto, né? Cresce a quantidade de gente que gosta da gente, mas vai crescendo proporcionalmente a quantidade de hater também. Então é bem normal. Não, aí se liga, foi assim, eu tava no jogo do Botafogo e Fluminense, e aí, o que aconteceu? O meu amigo, enfim, rival, né? Quando foi o intervalo, a torcida do Botafogo foi pro canto da arquibancada e a torcida do Fluminense foi pro canto da arquibancada. E ali ficou aquela coisa idiota de ficar um xingando o outro. Gente, isso acontece, é normal. Aí a torcida do Botafogo xingando o Fluminense e a torcida do Fluminense xingando o Botafogo ali no intervalo. E aí o meu amigo foi numa dessas. Eu cheguei aí, mas eu não fiquei de fato ali xingando. Eu fiquei um pouquinho antes vendo a situação. E a polícia veio. Aqui na parte do Botafogo, a polícia veio e meu amigo ali. Aí a polícia tá indo com o cacetete. E meu amigo ali. Aí, tipo assim, todo mundo já tinha percebido que os policiais já estavam chegando. E a galera tava saindo. Tipo assim, ó, vai dar merda, vamos sair. E o meu amigo não viu. O meu amigo, ele tava de bermuda. E ele tava com a perna pendurada, tipo, entre a grade lá, né? Então a perna dele tava exposta, ele tava assim. Ele não viu o policial chegou com um cacetete e foi em cheio na coxa dele. E eu caí na gargalhada, eu achei aquilo sensacional. Falei, caralho, ele se fudeu todo. E eu ria. Aí o meu amigo riu também, ele não levou também a sério, não tem porquê. Aí meu amigo, tipo, mancando assim, ó. Ai, nem pra me avisar, cara. Ai, Samanta, tá doendo. Tipo, e eu rindo daquilo, sem parar. Aí eu peguei o meu celular e comecei a gravar eu e meu amigo. E eu rindo demais e falando, cara, o Pedro tá aqui. Tipo assim, comecei a falar da situação. Sendo que, ao mesmo tempo que eu ria do Pedro e gravava, em selfie mesmo, eu e ele, a torcida do Botafogo começa cantos homofóbicos. Atrás de mim. Começou a cantar coisa pra torcida do Fluminense. Cantos homofóbicos. Eu nem tinha percebido, eu tava rindo real do meu amigo. Aí tá, acabou o vídeo, aí eu fui e postei o vídeo nos meus stories. Nada, tipo, normal. No vídeo, eu ainda falo, ele apanhou do policial e eu rindo demais. Aí uma página do Fluminense pegou só uma partezinha do vídeo, gravou a tela e pegou só uma partezinha do vídeo, que é apenas a torcida atrás de mim tendo gritos homofóbicos e eu rindo. Só isso. O vídeo é imenso. São 3 stories. O cara pega esses 3 stories, corta e deixa só a parte que eu fico rindo. Tirando totalmente tudo de contexto e me botando como uma grande homofóbica que apoia cantigas assim. E postou no Twitter. Falando que eu tava provocando o canto, que eu puxei, que isso e aquilo. E quando eu vi, fiquei, cara, distorceu de uma maneira. Tipo assim, realmente teve o grito, só que eu não percebi porque eu estava de fato rindo do meu amigo que estava do meu lado. E eu falava no vídeo. Cara, eu fiquei perplexa com aquilo. Fiquei, cara, como o ser humano tem prazer de ferrar uma pessoa? Se realmente eu tivesse feito aquilo, eu ia calar minha boca e falar, gente, desculpa. Mas não foi isso. Eu fiquei, cara, eu fiquei assim, como assim? Aí, um grupo de torcedores do Fluminense começaram a cair em cima de mim. Pelo aquele vídeo. Cortado e fora de contexto. Total, cara, total. Na razão deles, diante daquela barbaridade que fizeram, que eu fiquei perplexa. Aí eu escrevi, gente, olha só, o vídeo é esse aqui. Eu botei o vídeo real, falei. Aí calei a boca de meio mundo, né? E aí tinha um menino que tava, tipo assim, destilando ódio de mim de uma forma surreal. Aí eu fiz questão de chamar ele, porque é um assunto delicado, é um assunto chato. Então eu fiz questão de chamar ele na DM e falar assim, olha só, eu tô vendo o que você tá fazendo, não precisa. Eu vou te mandar aqui o vídeo todo, a página, não sei por qual motivo, qual intenção que a página Tricolor teve de querer fazer isso comigo, mas ó, o vídeo é esse aqui. Tá vendo? Eu não faço o que falaram. Aí ele me pediu desculpa. Ele entendeu. Falou assim, ó, tô indo apagar meus comentários agora. Me desculpa, realmente. É porque já tive um caso desse da família. Eu falei, ó, super entendo. Realmente é uma coisa revoltante, mas
Não é o caso, tá? Então, que bom que você parou pra me ouvir. Foi uma conversa super saudável, super tranquila. Aí eu até conversei um pouco com ele, já de futebol da vida. Acabou, nunca mais tive contato. Também não vou ficar respondendo o menino sempre. E passou. Aí ele me seguiu no Instagram. E, tipo assim, como eu parei pra de fato chamar ele e esclarecer, eu sabia quem era, porque a foto era a mesma. Então eu sabia quem era esse menino, mas eu não tinha seguido e nem queria contato. Eu só tava, tipo, de boas. Aí, caralho, toda hora me zoando ali no Instagram. Mas aí, até aí você ignora. Até que um belo dia ele solta que eu estou querendo crescer em cima do Botafogo, em cima da derrota do Botafogo. Desculpa. Eu fico zoando o Botafogo, que isso e aquilo. Eu fico, cara, não é possível que você seja uma pessoa tão idiota ao ponto de falar isso pra mim diante da conversa que a gente já teve. Você viu a pessoa que eu sou ao ponto de te chamar e te mostrar a realidade de uma situação que aconteceu. E agora, por causa de um vídeo, de um stories, inclusive, que é bobo, o Botafogo tinha perdido. Aí eu tirei uma foto meio tremidinha, assim, com a música do Naruto de fundo e o placar do Botafogo perdendo. Cara, nada demais. E o seu conteúdo é de humor. O meu conteúdo é de humor. Você não é setorista do Botafogo Exatamente. Que traz notícia, apuração. E eu vou ao jogo, eu mostro a minha realidade no jogo, eu mostro cantando. Aí o Botafogo perdeu. E eu gosto muito de fazer essa piada, tipo assim, de estar muito confiante. E se perder, isso vira piada. Entendeu? E se não perder, pô, aí é que eu cresço mais ainda. Enfim. Mas o que eu digo virar piada é eu virar piada, não o Botafogo. Tipo assim, me zoarem. Tipo assim, dá a bandeja pra rival me zoar na direct. Não é falar mal do Botafogo. É muito diferente. É uma linha tênue, mas é diferente. Me zoar do que zoar meu time. Aí tá, tô botando nos stories, eu no jogo, eu cantando, eu confiante. Não, porque eu apostei R$50 no Botafogo. Eu gosto e ali já é o merchan. Não, total. E eu gosto dessa parada de ir confiante, entendeu? Aí o Botafogo perdeu. Aí eu fiz uma foto meio tremida com o placar e a música triste do Naruto. Tururu, apenas. E depois disso eu não falo mais nada. Então, tipo, isso dá a deixa do rival vir e falar: bem feito, perdeu, kkkk. Ele veio e destilou ódio de novo em cima de mim, falando que eu quero aparecer, que isso e aquilo, que eu... Cara, tanta merda que eu fiquei assim, mano, você realmente me conhece? Porque não é possível. Eu parei pra responder ele de novo. Eu falei, cara, não é possível que você fala isso diante de uma conversa que eu já tive com você. Você é rival, você tem nenhum direito de ficar falando com tanta propriedade do meu clube, do meu conteúdo. Ah, mas o meu tio é botafoguense. Aí eu falei, cara, foda-se que o seu tio é botafoguense. O seu tio botafoguense tá na dele. Vê se seu tio botafoguense fica enchendo o saco de influência tricolor. Pelo amor de Deus, cara, dá um tempo. Você só fala mesmo. Se você falasse uma coisa coerente, eu ia calar a boca. Mas você não fala. Como assim eu tô crescendo? Como eu tô criando conteúdo em cima? Caraca, cara, pelo amor de Deus. É tipo... É difícil até explicar, cara, mas... Pô, ele falou muita coisa, eu me estressei, eu silenciei meus stories pra ele, porque era uma coisa que não tinha sentido, cara. Eu gravo conteúdo. E o meu conteúdo é na pegada de humor. Se eu pegasse e fizesse um conteúdo zoando o Botafogo, destilando ódio em cima do Botafogo, era uma coisa. Ou o Botafogo perdeu e eu ainda assim fazendo dancinha como se nada tivesse acontecendo no meu clube. Aí sim, mas é totalmente diferente. E isso me irrita. Justamente a pessoa que não me acompanha, a pessoa que não me vê. Sabe? E, nossa, subiu o ódio, você viu? Tá nítido. E depois disso ele nunca mais falou nada. Porque eu soltei, cara, foda-se, porra, tá maluco, tu não me conhece. Aí já fui estressada total, baixei meu espírito barraqueira, e é isso aí. Cara, é bem complicado. E assim, a gente tá num momento... Desculpa te interromper, mas imagina se fosse, sei lá, um tricolor falando isso pra você. Tu ia surtar, maluco. Caralho, e eu fiquei mais puta ainda porque eu tava respondendo ainda. Você não ia aguentar. Não ia aguentar, eu tenho um meme chorando, pô, que eu me pentelho até hoje. Mas aí é de boa, mas a não pessoa... Não é de boa nada. O problema da internet, ô Samantha, e é um cuidado que você tem que ter justamente porque você produz conteúdo de humor, é que, primeiro, a internet não perdoa. Segundo, nós, que somos produtores de conteúdo, vivemos de imagem. Terceiro,
as coisas na internet são eternas. Tanto que você mais vê, o cara vai lá pro Big Brother, paga de bonzão, e nego pega um tweet, um bagulho dele lá de 1900 bolinha. Verdade. E resgata. Ou então tu vai querer cobrar alguém uma postura que tu já fez merda, e nego dá um jeito de achar. Então, assim, as coisas na internet são eternas. Então, assim, eu botei na minha cabeça que eu sou produtor de conteúdo assim como você e pretendo viver disso o resto da minha vida, ou sei lá, ter quanto tempo. Então eu me propus a ser profissional. Então, antes de eu produzir os meus conteúdos, eu sempre penso muito. Porque, por exemplo, assim como você tem uma representatividade muito grande com a torcida do Botafogo na internet, e eu também com a torcida do Vasco na internet. Então a gente sabe que as coisas que a gente faz repercutem, tanto pro bem como pro mal. Então eu tomo muito cuidado do que fazer. Por exemplo, eu fazia muito live depois dos jogos. Então, a emoção é o que vem. Então, aí, assim... Isso é perigoso. É muito perigoso. Aí eu falei, cara, não dá. A minha esposa começou a puxar minha orelha e falar, cara, você não é mais um mero torcedor com a câmera na cara. Você tem público grande, você tem que ser mais profissional. Tá com raiva, tá puto, o time tomou um sacode, conta carneirinho, soca a parede, xinga Deus e o mundo. Tá bem... Respirou, tomou uma água, liga a câmera e faz o seu pós-jogo. E foi o que eu passei a fazer. E aí tem um problema grande também, porque, de novo, as pessoas não levam muitas vezes o trabalho da gente a sério e não entendem o peso que tem um microfone. A partir do momento que a gente tem público grande, o nosso microfone tem peso, tem importância. E a nossa imagem, a nossa vida. Não só isso. Do outro lado tem um ser humano. O goleiro do Botafogo, o lateral do Vasco, o meio-campo do Botafogo, o atacante do Vasco, são seres humanos igual a gente. E eu não tenho o direito de destruir a carreira de ninguém. E outra, eu tenho que ter empatia. Eu posso sim falar, igual eu falei no meu pós-jogo ontem, o Thiago Rodrigues vem mal, ele vem falhando, tem se mostrado lento na hora de uma bola desvia, na hora de reagir. Mas isso é um comentário totalmente construtivo e ok. Ok, mas o torcedor em casa, muitas das vezes, ele quer que você fale assim, esse goleiro é uma merda, ele é uma bosta. Pô, você tá cheio de dedo pra falar, não, cara, eu sou um profissional. E se eu chamar o cara de bosta, de porcaria, de horroroso, isso cabe processo. Eu não tenho o direito de pegar um microfone e falar, esse cara é um merda, ele não pode vestir a camisa do Vasco. Eu não tenho esse direito. Então, esse que é o problema do começo do papo da gente, que a galera às vezes não entende ainda qual é o rolê da gente. Na televisão, ele vai esperar lá o PVC falar que, porra, o fulano de tal perdeu o gol, ele é uma bosta. Ele não vai esperar do PVC. Mas da gente, porque a gente tá na internet, Exatamente. Ele acha que você tem que fazer. E não, cara, a gente tá fazendo conteúdo sério. E sabe quando eu gosto de... tipo assim... Cara, eu tô no auge do meu estresse com o Botafogo por N motivos. Vou botar esse contexto. Sabe como eu paro pra zoar? Eu faço um vídeo de humor relatando a minha insatisfação. Então é tipo assim, eu já cansei de fazer, tá até no meu Instagram, tipo assim, o Botafogo tá numa fase péssima, só perde. Aí eu não vou lá e saio xingando todo mundo. Eu tô com o mesmo sentimento de todos os torcedores, porque eu sou iguais a todos. Mas assim, como eu crio conteúdo, eu não posso também descaralhar por ser o meu trabalho. Você não vai descaralhar no seu trabalho, ninguém. Então assim, quando eu quero, eu faço um vídeo sendo sarcástica. Porque a minha pegada é humor. Então eu posso usar o humor pra, tipo assim, dar uma cutucada, entendeu? Então é nessa maneira, mas é exatamente o que você falou. O pessoal quer que a gente pare, liga a câmera e fala assim, olha só, eu quero que o João Textor vai pra tal coisa porque ele tá fazendo errado, ou porque o goleiro isso e aquilo. Não, porque o Tiquinho Soares Não é bem assim. Assim faz, tipo, eu posso até fazer isso realmente, se eu quiser, se for realmente minha opinião. Numa roda de amigos, um bando de botafoguenses do meu lado, e a gente vai falar o futebol, claro que todo mundo sabe que é assim, no off, gente, pelo amor de Deus. E tem um outro lado da moeda também, que a galera também acha que a gente tem um poder que a gente não tem. Que é o seguinte, não, por que você não cobra? Como se a Samantha te fizesse um vídeo lá, ou o Dieguinho lá no Futebolaço, te xingasse meio mundo, aí cai presidente, troca treinador. Aí a galera acha que a gente tem um poder que a gente não tem. A gente é apenas um torcedor que procura fazer um trabalho de forma profissional, você com o teu humor e eu já mais cobertura de clube. E é isso, a gente tem um público ali, fala para aquele público e ponto. Não é porque eu fiz um vídeo lá cobrando, xingando que o presidente vai renunciar ou que o técnico vai me ouvir, vai trocar o jogador. Não é assim que o mundo funciona. Mas a galera acha que a gente vai lá, vai gritar, vai berrar e vai trocar tudo. Então, eu acho que
a relação ela ainda vai amadurecer. Tanto do produtor de conteúdo que tá começando e quer fazer um trabalho sério dele, pô, isso aqui dá, isso aqui não dá. E o próprio público vai começar a entender, pô, tô entendendo, o fulano aqui faz um trabalho mais sério. Então tem certas coisas que não dá pra mim cobrar dele. É uma coisa de um cara que às vezes cria um canal de forma despretensiosa e, não, mano, eu vou aqui ser torcedor mesmo, eu vou xingar Deus e o mundo. Aí começa a dar certo. Aí começa a ter responsabilidades. Não vai dar pra tu descaralhar do jeito que você quer. Não dá. Simplesmente. É seu trabalho. Não dá. Ou o cara vai chegar a achar que a internet é terra de ninguém e vai tomar um processo nessa de descaralhar, como você falou. Aí o cara acorda. Então, e é isso, cara. Eu vi o Pedrinho, até vindo pra cá, eu vi que o Pedrinho fez um vídeo muito legal. É o Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo, vem passando por cirurgias no joelho recorrente. Eu vi a nota, eu vi. O Pedrinho faz um vídeo muito legal, que é a questão da empatia. O cara que tá com problema do joelho do outro lado, ele não tá de sacanagem. O Pedrinho desenvolveu depressão profunda após as sequências de lesões dele que ele teve na carreira, e alguns jornalistas na época debochavam ele de Podrinho, que era o apelido que ele tinha, começaram a martelar ele e ele teve depressão. Porque em si, independente do clube, a própria torcida já bota uma pressão, entendeu? Então, e sabemos como rola a pressão da torcida daquele time lá, né? Sabemos que lá é muito assim, não sabe viver uma má fase, sempre tem que ser lá em cima. Então, os jogadores já sentem pressão em si. Então, por que você vai ficar falando do cara? Tipo, quando o cara tá fazendo de sacanagem, tipo assim, o cara sai, falta treino. Aí é outra coisa. Pô, aí tu tem até todo o direito de falar dele, pra ver se ele acorda, porque responsabilidade. Mas agora, pô, o cara está realmente passando por problemas de saúde, está passando por uma cirurgia. Pra que isso? Pra que cair em cima do cara? Não tem necessidade. A galera, um pouco na internet, ela é meio maldosa, entendeu? É meio maldosa. A internet, até se entender que a internet não é terra de ninguém, que existem regras sim, vai demorar um pouquinho. Eu sou a favor até de que qualquer pessoa que crie um perfil em qualquer rede social, seja no TikTok, seja no Instagram, na rede que for, ela tem que botar os dados dela, ser todo mundo verificado. Ela tem que ter a foto dela lá de perfil, justamente para quando ela cometer um crime na internet, sendo homofóbico, racista ou o que for, de que você tenha como identificar ele não apenas o IP, a pessoa, e você punir. Porque literalmente as pessoas acham que a internet é terra de ninguém, ele faz um perfil fake, bota Joaquim das Couves XXX, uma foto do Naruto lá e se acha o justiceiro da internet. Isso é muito perigoso. Samantha, a gente tem N amigos produtores de conteúdo de diversos segmentos. Acredito que, né, você também tem muitos amigos. Sim. E nós também somos produtores de conteúdo. Eu cheguei ao consenso de que todo mundo que se expõe à internet e produz conteúdo precisa sim ter um acompanhamento psicológico. Você já teve algum problema psicológico por exposição à internet? Você lida bem com isso? Cara, então, eu já passei uma situação bem chata, que foi a única de hater que eu levei de fato, que me pegou psicologicamente. Mas eu acredito que nem precisa ser criador de conteúdo ou ter sua imagem exposta. Eu acredito que todo mundo, seja a profissão qual for, precisa de um acompanhamento psicológico, porque você não precisa ser maluco para você ir para um psicólogo, psiquiatra. É só questão de saúde mesmo, gente, é normal. Espero que isso seja normalizado mais ainda. Mas, assim, a situação que me pegou foi que, como eu falei, muito antes de criar conteúdo, eu tô na internet há muito tempo, e aí, em 2015, eu tinha 14 anos, eu postei assim, eu fiz 2 tweets. Um tweet foi, eu estou adorando esse jogo do Flamengo. Mas o bom do Twitter é que ele bota data. E a data que você pega o dia que eu postei isso e joga no Google, o Flamengo tá perdendo de 3-0. Fui irônica. Não tem como provar isso. E o outro tweet, eu esqueci exatamente como ele é. Mas é um outro tweet na mesma pegada de ironia, que se você pega a data, você joga no Google, o Flamengo está perdendo. Mas aí, teve uma situação de uma torcedora do Botafogo, isso na época, isso foi em 2020, não gostava de mim. Tinha motivo? Não. Ela apenas me achava forçada, achava o que ela bem entendia de mim, e toda vez que ela podia falar mal, jogar um comentário negativo e um hater em cima de mim, ela tinha essa oportunidade.
Entendeu? E existem pessoas assim. De fato, real, existem. Se você perceber, qualquer pessoa que tem uma certa relevância na internet passou ou vai passar ainda uma situação de uma pessoa muito chata em cima. E eu passei por isso. Aí essa menina, eu nunca fiz nada pra ela, nem conhecia ela, mas ela tirou conclusões de mim sem me conhecer. E em vez de, tipo assim, eu não gosto do conteúdo da Samantha, eu não vou seguir a Samantha, eu vou fingir que a Samantha não existe. Não. Ela quis perseguir, falar mal, jogar comentários negativos, zoar. Ela fez N crimes ali virtuais, que eu poderia facilmente processar ela. Com provas, claro. Mas assim, ela e a patotinha dela, porque nunca é só, é sempre mais 3 pessoas, ou a banda ali de amigos, pegaram um print, fizeram um print desses meus 2 tweets. Lembrando que eu tinha 14 anos, era 2015, e se você pega a data do tweet e joga no Google, tá lá o Flamengo perdendo. Nitidamente, gente. Tipo assim, você não demora nem... é uma pesquisa de 10 segundos, sabe? E aí falaram assim, Samantha é flamenguista. E jogaram os prints, apenas esses 2 tweets na internet, no Twitter. E eu fiquei assim, cara, não é possível. Não é possível. O que mais magoa a gente é quando alguém duvida do nosso sentimento pelo nosso clube. E o fato de você ter que provar algo. É muito bizarro, tipo assim, cara, eu cresci sendo botafoguense. Com que embasamento você tá dizendo que eu não fui, que eu não sou? Entende? Tipo assim, é algo, tipo, é minha vida. Falar sabe? que o conteúdo não é bom, beleza. Agora, tu duvidar do meu sentimento, aí isso mata qualquer Cara, você, seja quem for, tem total direito de não gostar do meu conteúdo ou da minha pessoa, seja lá porque você achou que não ia gostar. Mas agora, a maneira certa. Eu não vou consumir o conteúdo da Samantha. Eu vou dar um follow, eu não vou ver, mas eu também não vou ficar comentando, não vou ficar em cima dela. Tipo assim, eu não gosto. Eu faço isso. Tem pessoas que eu não curto o conteúdo, mas caralho, deixa a vida da pessoa livre. Tipo assim, não tem porquê, eu apenas não consumo. Acabou. E nem fico destilando o ódio da pessoa por aí. Mas enfim, ela fez totalmente o contrário e jogou esses 2 prints. Gente, esses casos de hater já tem tempo, tá? É porque parece que só tá falando de hater, mas não, eu não vivo de hater, não. Mas enfim, aí foi em 2020 e aí eu levei o baque. Porque as pessoas estavam acreditando. Aí os meus amigos, tipo assim, Samantha, calma, eu sei que não é verdade. Aí eu fui lá no Google, peguei a data, tava lá o Flamengo e o Flamengo perdendo nitidamente, uma pesquisa rápida, tirei print e botei em todos os tweets falando, porque assim, foram 2 tweets e eu estava sendo irônica, entendeu? Tô adorando esse jogo do Flamengo, aí você ia lá pesquisar, o Flamengo tava perdendo, entendeu? E eu tinha 14 anos, foi 2015, a gente tava em 2020. É até covardia fazer isso. A pessoa tem que se explicar e se retratar de 5 anos atrás. 5, 6. Enfim, aí eu tirei print disso e fui botando em tudo. E ninguém me respondia mais. Não tinha um pedido de desculpa. Não tinha falado, me equivoquei. Ninguém pediu desculpa. Mas eu provei lá, ó. Ainda botei assim, analfabetos funcionais e botava o print. Ninguém pedia desculpa. Ninguém falou nada. A gente se enganou. Tá. E tem um outro problema, que tem aquela pessoa que ela já não gosta de você e nesse momento ela não quer nem procurar saber se é verdade ou não. Ela quer ter alguma coisa pra ela jogar na tua cara. E essas polêmicas, qual o problema disso? Vou dar um exemplo básico do Neymar, do caso do estupro lá. Uhum. Uma vez criada a polêmica, teve o julgamento, foi provado por A mais B que ele que era a vítima no caso, ele era inocente. Sim. Sendo e que é muito difícil, por ele ter sido o homem da parada. Exato, mas vamos lá, o tempo passou, esse tipo de caso, ele vai deixar sequela e arranhão na imagem da pessoa, porque pra muita gente que não acompanhou o caso até o final, ou até mesmo pra aquele cara que já não ia com os cornos da pessoa, ele vai tomar aquilo como verdade e é isso. Então, assim, é muito perigoso. E aí um feedback que eu dou pra você e pra qualquer produtor de conteúdo que tá em casa nos assistindo, infelizmente, tudo que a gente vai fazer tem que ser minimamente pensado. Até o que a gente fala, o exemplo do vídeo que você deu foi perfeito. Tá ali com teu amigo, o pessoal tava atrás gritando um negócio, você tava rindo dele,
você tem que ficar meio paranoico real. Porque tem que pensar em tudo. você sabe que tem um babaca que não gosta de você, que ele anda 24 horas atrás de tu, ele tá esperando uma mínima coisa pra se tirar de contexto pra usar contra você. Eu, recentemente, sofri isso. Eu dei uma entrevista pra um podcast chamado Ser Vasco, comentei algumas coisas ali, tiraram totalmente de contexto tudo que eu falei e usaram aquilo inclusive eu tô com os prints, tô com os áudios gravados e vou processar essas pessoas. Por quê? Foi muito covarde que eles fizeram comigo. Chega a ser covarde. Me acusaram de mercenário, de um monte de coisa. Pô, cara, num domingo, meu pai me mandando mensagem. Poxa, meu filho, o que é isso aqui? Marido da minha prima, um vizinho meu que é policial civil, ele me trombou comigo na academia e falou, cara, isso que se fizeram com você é muito grave. Inclusive, eu sou policial. Se você quiser, a gente tem como levar isso pra frente. E até te recomendo, no momento não tiver legal, evita tá andando sozinho de bobeira, por quê? E aí é outro problema. A gente que é influenciador do clube, e até falei isso contigo em off, tudo que acontece com o clube, a gente vive dobrado. O time tá bem, a gente tá feliz como todo torcedor e ajuda e impulsiona o nosso trabalho também. Então a gente tem motivos dobrados para estar feliz, por ser torcedor e porque alavanca o nosso trabalho. Quando o clube tá mal, a gente fica mal em dobro também. Pior do que o torcedor normal em casa. Por quê? Nós também somos torcedores, estamos chateados com aquele momento, mas como a gente produz conteúdo, aquilo atrapalha o nosso trabalho. Total. Então tudo pra gente é dobrado. E a galera gosta também de, tipo assim, pegar a raiva que tá pelo time, né? Nem pelo clube, mas pelo time e jogar a raiva na gente. Transfere a parada. A gente ficou exposto, Samantha. Por quê? O presidente do clube, ele é inacessível, o torcedor não tem acesso, o treinador, o jogador... O influenciador, ele tá ali na arquibancada, ele tá indo pro jogo ali, ele tem um Instagram ali que ele interage com o público. E olha, vou dar um exemplo do Botafogo, o Brownie, que eu acho que você deve ser amigo do Brownie. O Brownie é meu amigão, mandar, um beijo ele, dando essa. Tava na Supercopa dos Desimpedidos agora. Fico muito feliz por vocês. Pô, o Brownie recentemente você soube, ele tomou uma pavora da torcida do Botafogo lá no Engenhão, porque o Botafogo virou SAF, ele foi um dos que foi favorável à SAF, o Botafogo vinha num momento ruim, brigando ele próximo de zona de rebaixamento, foram dar um enquadro nele. Eu tenho 2 amigos flamenguistas que tem canal de Flamengo, então mesma coisa, canal grande, mais de 1 milhão, foram cobrados pela torcida no estádio. Recentemente, eu vi também a situação do menino que torce pro Corinthians. Então, assim, a gente tá vendo muito isso acontecer. A nossa profissão, de uma certa forma, virou uma profissão de risco. Nossa, total. Não, o momento tá ruim lá. Pô, o Botafogo toma 3 cacetes e tá na zona de rebaixamento. Tá todo mundo puto, cheio de cachaça nos cornos no estádio. Tá a Samantha passando lá. Fala, passinho, agora filha da mãe. Não sei. É assim mesmo, eu já passei por isso, inclusive. O Botafogo tinha perdido, tava numa péssima fase, não lembro o ano exatamente. E aí... Eu tô andando assim, tipo... Pô, a torcida saindo assim, ó. Cabeça baixa, geral calado, sentindo a mesma energia caótica. Aí o cara falou assim, vai tomar no cu, Samantha? Porra, faz o passinho aí agora, querendo vir pra cima de mim. Aí eu só calado... Aí, tipo assim, eu fiquei calado olhando. Aí eu falei assim, você tá confundindo as coisas. Sendo que eu nunca ando sozinha. Pelos anos que eu já frequento o estádio, eu já tenho a minha galera. Então a galera foi percebendo que o cara tava se excedendo comigo, que eu não tenho nada a ver porque eu sou torcedor igual. Tipo assim, já foi me tirando. Tipo assim, tá maluco, porra? Porra, a Samantha, cara, tá fazendo nada demais. Tá maluco? E eu literalmente tava fazendo nada demais. Eu tava andando, indo pra casa, acompanhando todo mundo. Eu não tava gravando vídeo, não tava fazendo as stories. Eu estava andando, de cabeça baixa, inclusive, porque eu estava puta. Então, assim, a gente que cria conteúdo e como você falou, é um pouco mais exposto, obviamente, a galera confunde a raiva que tá pelo time, pela situação que o clube está, e acaba jogando em você. E a pessoa esquece que você é torcedor igual. É só isso, entendeu? E você não tem um poder que eles acham que você tem. Nossa, isso é o que mais me pega, tipo, porque eu, como eu trabalho no clube também, cara, acho que eu tenho linha direta com o pessoal lá dentro, esqueci o nome do presidente. O John Textor agora? Antes não, esse é o dono. Não, sim. É o... esqueci. O rostinho dele tá na minha cabeça. O CEP saiu, né? Fugiu o nome do... Não, do Césio. Do Césio, isso aí, do Césio. O rostinho tá na minha cabeça. Mas assim, que eu tenho contato direto com o do Césio. Oi, do Césio, bom dia. Tá uma merda, né? Não, gente, é muito diferente,
É uma relação complexa. Acabou que a gente andou, eu vou voltar um pouquinho pra trás, que é uma pergunta padrão e eu não fiz. Por que o Botafogo, Samanta? Você podia ter torcido pra qualquer outro clube. Foi uma paixão que veio de pai, de mãe ou não? Como é que é o teu rolê com o Botafogo? Cara, então, é do meu pai, inclusive só eu e meu pai somos botafoguenses na família. Tanto pai de pai, pai de mãe, não tem mais ninguém. Mas em si, eu não lembro, em algum momento da minha vida, eu já até perguntei isso pro meu pai, mas não tem um momento específico, numa idade específica, que eu falei, eu sou botafoguense. Cara, aconteceu. Tipo, quando eu vi, eu já tinha 15 anos e já tava brigando na escola por causa de Botafogo. E eu sempre fui muito assim, eu sou muito brigona, né? Hoje em dia não, porque com o trabalho a gente aceita a pilha, a gente sabe lidar, mas antigamente eu não aceitava a pilha. E eu chorava, brigava e defendia com os dentes. Até concordando com o rival, mas não, que isso? Essa porra não é pra você não. Eu posso falar, você não. Mas em si, cara, não teve um momento que eu lembre e que meu pai me contou que eu falei, não, eu sou Botafogo, pode comprar a camisa pra mim. Não. Tipo, eu lembro que em 2007, eu tinha 6 anos, eu lembro que eu entrei no Maracanã antigo, no campo, com os jogadores. Eu dei a mão ao Lúcio Flávio. E eu lembro que aquilo me chocou muito, que sou pequena, então na época eu era muito mais pequenininha. Eu sempre fui uma criança esmirradinha. Então, tipo, eu criancinha, dando a mão ao Lúcio Flávio, que na época tava voando. Time de 2007 do camisa Botafogo. 10 do time. E eu, assim, tipo, Maracanã antigo, a primeira vez sentindo o cheiro do gramado de perto, aí vendo tudo grande. Eu fiquei, caraca, tipo, aquilo já me encantava. O futebol sempre me encantou. O meu pai, ele nunca me forçou a ser nada. Ele também não. Eu lembro e ele sempre disse que nunca me forçou a ser Botafogo. O meu pai apenas me apresentou o Botafogo. Minha mãe é Vasco. E minha mãe, ela ia muito a jogo. Minha mãe era e é muito vascaína. Mas assim, eu sou muito grudada com meu pai, né? Sempre tem isso. E meu pai, ele nunca me forçou a nada. E meu tio, o resto da minha família flamenguista, me forçando a ser. E meu pai, tipo, brigou com todo mundo. Falou, não, ela vai ser o que ela quiser. Mas ele ia lá e me apresentava pro Botafogo, sabe? Mas aí ele fazia isso, tipo, ele me mostrava, ele era muito delicado. Ele me mostrando o futebol e me mostrando o Botafogo. Desde criancinha, aos 6 anos eu entrei no Maracanã Antigo com o Lúcio Flávio. Aos 9 eu tava comemorando a cavadinha do Louco Abreu. Que foi em 2010, eu tinha 9 anos. E assim foi. Quando eu vi, cara, eu já era muito Botafogo, sem perceber. Sem perceber. Eu com 12 anos virei pro meu pai e falei assim, pai, me dá um casaco do Botafogo. Tipo assim, coisa que eu buscava, entendeu? Que foi tipo criação mesmo. Foi me apresentando o futebol e o Botafogo. Quando eu já vi, eu já pedia a camisa, eu já entrava em campo, eu gostava daquilo. Mas o meu pai, ele nunca foi de ir a jogo. Meu pai é aquele tiozão que gosta de ver o jogo com a cervejinha dele em casa. E quando eu fui fazendo 15, 16 anos, eu querendo ser rata já. Não, jogo, quero ir pro jogo. E falando, pai, vamos comigo, porque eu não podia ir sozinha na época. E meu pai, não, tô cansado, vou trabalhar. Vamos ver aqui em casa. E quando ele finalmente deixou eu ir sozinha, eu estou aqui hoje. Que aí, filho, só Teve foi. algum amigo em comum nosso, não sei se foi o Rafa, né, que hoje infelizmente teve um problema de família e não pôde estar aqui, Sim. ou se foi algum amigo em comum nosso produtor de conteúdo, mas alguém virou pra mim e falou assim, no dia que você for gravar com a Samanta, fala pra ela assim, ó, Flamengo. Aí você vai ver qual é a reação dela. Não. Você vê, eu até evito falar o nome. Eu falo assim, o Clube da Gávea, aquele time lá. Eu evito. Quem te conhece, eu tô tentando lembrar, ou foi o Rafa ou foi outra pessoa. Não lembro, mas alguém falou assim, cara, a Samanta tem um ódio do Flamengo, que é um negócio assim, que tu fala Flamengo, o semblante dela muda. É bem assim mesmo. Tipo, eu tô... sei lá, chega um torcedor e começa a falar, cara, cala a boca aí, ninguém tá interessado em saber do teu time aí, pô, dá um tempo. É bem assim mesmo. Aí todos os podcasts que eu vou, tipo assim, de futebol, que geralmente eu nunca fui, nunca aceitei ir no Flamengo, também nunca me chamaram, mas sabe que eu não vou aceitar. Brinks. Mas enfim, eu sempre falo assim, não, o Clube da Gávea, o time do mal. Mas é mais encarnando mesmo, mas eu não gosto mesmo, não. Mas me fala então de onde foi gerado, óbvio, normal. Assim, aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo é o maior rival de todo mundo. Maior do VAR, maior do Fluminense, maior do Botafogo. Os clássicos são só porradeiro, clima hostil, mas por causa deles.
Mas A gente só qual acompanha. é o primeiro episódio que você te gera, como torcedora, que te gera uma raiva, um jogo, teve alguma final, alguma coisa que... Ah, eu odeio os caras mesmo. Cara, vamos lá. Um jogo que te marcou, um Flamengo e Botafogo. Além dos jogos, eu não vou dizer só eu, porque quem não é flamenguista vai entender o que eu vou falar agora, e você sabe. O meu ódio em si do Flamengo não veio por conta de um jogo em específico, não veio por conta de um jogador deles ou por causa do que o clube já fez com o Botafogo no passado. Não. A torcida fez eu ter um ódio descomunal. Porque, assim, quem não é Flamengo sabe. E quem é Flamengo também sabe. Eles se acham de uma forma... Porque, assim, eu consigo conversar com eu não gosto da torcida do Fluminense também, foda-se, eu não gosto. Mas eu consigo super lidar e conversar de igual pra igual. Tipo, não ficar irritada, não cair em pilha, eu consigo não me estressar. Tipo assim, você é um tricolor, vou conversar com você, você pode encarnar, eu vou encarnar também, e assim vai. Segue um assunto saudável de futebol, quando é pra ser. Eu tô falando, tipo assim, sem ambiente de jogo e final, nada a ver. É real conversar sobre futebol. Eu consigo com o vascaíno, com o palmeirense, com o tricolor, consigo de boas. Mas o Flamengo, o torcedor flamenguista, todas as vezes que eu parava pra conversar sobre futebol, ou até, tipo assim, ser mais racional do que clubista. Falar assim, não, porque o time do Flamengo realmente, hoje em dia, é um dos melhores, junto com o do Palmeiras. O time de vocês são muito bons. Eu consigo falar isso de boas, mas dentro de uma conversa que não fique, é porque o Botafogo, isso e aquilo. Que, tipo, caralho, cara, vamos conversar de boas? Mas, enfim, aí, eu acho que existem momentos pra zoação. Aí, toda vez que eu fui conversar com um flamenguista, era tipo assim... Ó, eu passei uma situação dessa. Pra eu poder dar um exemplo verdadeiro do que eu tô falando. Era Dia dos Pais, aí a minha amiga mora do lado da casa da minha família. Aí eu já tinha passado o dia com meu pai, eu fui pra casa da minha amiga ficar lá e tava ela e o pai dela, vendo o jogo do Flamengo. E, cara, eu gosto de futebol. Eu sentei ali e vi o jogo. Obviamente, não estava torcendo pro Flamengo, mas por respeitar a casa dela e o pai dela, não vou ficar gritando contra o Flamengo. Eu fico apenas isenta e vendo o jogo. Torcendo por dentro. Torcendo por dentro. Torcendo muito por dentro. Muito por dentro. Mas, enfim, respeitando. Que é o que eu espero. Se a pessoa for na tua casa... Exatamente. Tá aí, Se eu quero uma coisa, eu tenho que fazer por onde também. Enfim. Aí, eu cheguei até comentar lances do Flamengo. Tipo assim, pô, Flamengo aqui até foi bom, mas bobeou ali. Tipo assim, comentando normal, cara. Super isentona, comentando sobre o futebol. Aí, eu falava de boas, super respeitosa, comentando o lance. Aí vinha, falava assim, Botafogo não tem isso, né? Aí eu já... ficava calada, porque eu não podia responder. Eu falei, não, tá bom. Aí tava lá, o estádio tava cheio. Aí a galera cantando. Ele, olha a torcida cantando. Eu falei, pô, tá maneiro, né? A torcida tá cantando. Tipo, de boa. Ele Botafogo não bota metade. Aí eu... Aí eu já comecei a me irritar. Entendeu? Eu falei, porra, cara, o cara não consegue ser sério. Tipo assim, você pode brincar comigo, mas calma. Porque se for assim, eu vou te sacanear do início ao fim. Caralho. Aí tá. E assim foi a conversa inteira. Aí eu fiquei calada. Porque eu não vou desrespeitar o cara. Tá na casa dele também. Não, nem era a casa dele. Mas enfim, eu não vou desrespeitar o cara. Eu tenho educação, não vale a pena. Porra, pelo amor de Deus, 4 horas da tarde, um domingo, Dia dos Pais. Eu não vou me estressar com o flamenguista que tem o rei na barriga. Então, assim, são essas situações. Entendeu? Aí junta com um clube que teve situações que não basta só contra o Botafogo. Eu lembro muito bem de um Flamengo e Vasco, que acho que foi o goleiro Felipe que falou roubada é mais gostoso. Isso me tirou do sério de uma Carioca de forma... 2014. Isso me tirou do sério, cara. E daí que foi roubado? Guarda pra tu, porra. Tu não pode chegar... Roubada é mais gostoso. Caraca, cara, que isso? Tu tá incentivando a coisa ruim. E o atleta, de certa forma, ele é exemplo. Se fosse ao contrário? Cara, isso me tira do sério. Isso me tira do sério. Eu sei que futebol tem isso, mas existe provocações e provocações. Uma coisa é o Gabigol chegar pra torcida do Botafogo e fazer assim. Cara, primeiro que Chorão nem me pega mais, mas assim, é normal.
Túlio foi assim, Edmundo foi um jogador Romário, foi muito Renato sacão. Gaúcho. Romário, cara, eu gosto disso. É óbvio que eu vou ficar com raiva, é óbvio. É meu rival me zoando a minha torcida na minha casa ou no Maracanã. Normal. Não é dessas provocações que eu sinto raiva. Isso é só a consequência. Isso dá raiva? Dá. Mas eu sei que é do futebol. Tá de boas. Mas, assim, esses tipos de torcedores que não sabem a hora certa de ficar zoando, dar um trocadilho mais ou menos. Quando é pra real conversar, é pra zoar. Quando é pra brigar, é pra brigar. Agora, cara, eu tô na sua casa, clima de boas. Eu tô de boas aqui comentando do jogo. Não precisa ficar me zoando o tempo inteiro. Dá um tempo. Entendeu? Eu começo a falar várias paradas do Flamengo, aí cria um clima chato. Ah, você não sabe ouvir a zoação. Eu não sei ouvir, ou você que é um puta mal educado, entendeu? E eu sinto muito isso da torcida do Flamengo, que junta com um clube de regatas, entendeu? Do Flamengo lá. Junto com o clube de regata foi muito bom. Aí tá vendo? Eu não falo. Mas assim, junta tudo, entendeu? Junta tudo. Eu nunca passei por isso das situações. E, cara, rola também aquele flaprés, né? Rola. Pô, não é um falando, é todos os clubes contra, sabe? A junção de tudo faz eu não descer, entendeu? Não desce. Mas eu nunca passei por isso que esses exemplos com o Vascaíno, com o Tricolor, ou qualquer outro clube que fosse, um Corinthians, não tem, cara, não tem. É real, eles vivem num mundo paralelo e às vezes a falta de noção me irrita. Entendeu? E o Gabigol só aumenta isso, e assim vai. Cara, Mas é normal, eu levo de boa. Agora eu fiz um estudo de caso. É? Porque. E quando você para pra tentar ouvir o outro lado, porque toda história tem dois lados, né? Você começa a entender. A partir do momento que você começa a trabalhar com futebol, a gente começa a ficar mais maduro, né? A gente é torcedor, mas você começa a ficar mais racional. Você vê que quando você era só um torcedor, você era mais bobão. Você começa a depois parar, pensar, analisar. Óbvio que tem coisa que a gente tem que guardar pra gente, não dá pra falar. A gente vai ser mal interpretado. Mas aí, um belo dia, eu cheguei pra um dos meus melhores amigos, que é flamenguista, o Gabriel. Falei, Gabriel, exatamente o que você acabou de falar. Senta aqui, vamos conversar. Cara, por que o torcedor do Flamengo é tão insuportável? Exatamente. Vocês se acham acima do bem e do mal, que o mundo vive e respira por vocês, pra vocês. Fiz essa pergunta pra ele. E aí, ele tirou a capa de Flamengo, eu tirei a capa de Vasco, e a gente foi ter uma conversa madura. Até porque ele é um dos meus melhores amigos. Uhum. E ele, senta aí que eu vou te explicar. E aí eu comecei a entender o outro lado. Concordo contigo. O flamenguista é insuportável, ele é muito chato. Reconheço. Já parou pra se perguntar por quê? Aí, quando ele me fez a pergunta, eu falei, caraca, eu não tava esperando um contraponto desse. Todo mundo reconhece que eles são insuportáveis. Beleza. Mas o porquê? De onde surgiu isso? Como é que foi isso? Como é que foi se criando essa cultura? Tudo tem um início. E aí eu falei, cara, não sei te responder. Eu te fiz uma pergunta justamente pra Queria entender. saber. E ele me devolveu com uma pergunta. Foi legal, que eu fiquei ligado. Ele falou, cara, vou te explicar. O Flamengo é o maior rival de todo o clube no Rio. O maior rival do Vasco, Flamengo. Do Fluminense, Flamengo. Do Botafogo, Flamengo. Então, o flamenguista de uma... Isso, veja claro, tô reproduzindo um relato de um flamenguista, tá? Eu sou vascaíno, tô só colocando o contraponto dele. Ele falou o seguinte, a gente cresce, de uma certa forma, excluído. O tempo inteiro, quando o Flamengo perde, junta vascaíno, tricolor e botafoguense pra bater na gente. Então, de certa forma, se a gente não se protege, se a gente não se blinda e cria essa casca, é muito ruim pra gente. Porque a gente não tem... O Vasco e o Botafogo é o clássico da amizade. A gente tem um... Nossa. Botafogo vai lá em São Januário de boa. É o melhor clássico da vida. É bem de boa. A torcida do Botafogo vai lá, a galera bebe junto, é tranquilão. O Vasco e o Fluminense tem uma rivalidade já mais apertada. Mas assim, o flamenguista, eles... Pelo menos esse amigo me relatou isso, que é isso. Eles contra o resto. E aí tem rivalidade também com o Corinthians, com o Atlético Mineiro fora. Então o flamenguista tem isso. E aí tem saindo do futebol e indo pra vida. Já viu aquele cara quando ele fala demais dele, quando ele mesmo se envaidece o tempo inteiro, ele tem que falar muito dele. Na verdade, lá no fundo tem um vazio de um cara que tem que ficar falando quem ele é o tempo todo, porque o cara não tem realmente certeza daquilo que ele é. Então o flamenguista, ele tem um pouco disso. Por ser rival de todos os outros, então eles meio que se blindam no meio deles e é a gente contra o mundo.
falando da mídia da Flapress, ela é real, ela existe, é público e notório. O argumento que você escuta de pessoas que trabalham na televisão e etc. é que dá um retorno muito grande midiático, então eles babam o ovo dos caras mesmo e dá audiência, o diabo a quatro. Então, aí conversando com o Paparazzo Rubro-Negro, que é um dos maiores canais do Flamengo, é meu amigo Gabriel, mandar um beijo pra ele. Cara, não querendo te interromper, mas eu preciso muito do banheiro. Eu tô bebendo vai lá. E eu vou contar a história, vai lá. Ah, mas eu quero saber. Então vai lá. Não conta essa não, eu quero saber de verdade. Tá bom. Peraí, manda um abraço pro Cruzeiro, mandou um abração, beijão pra você. Não diga verdade mesmo, mandou um abração, que o Vasco também tem que subir pra Série A, o Vasco na Série A. Pô, fico feliz e triste ao mesmo tempo, né? Mandar um abraço pro meu amigo Valdir Virgão do canal Cruzeiro. O Bruno acabou de me informar que ele tá na audiência aí, mandou um abraço. Infelizmente o Vasco perdeu pro Cruzeiro ontem, de forma até vergonhosa pelo placar, 3-0. O Cruzeiro garantiu matematicamente o acesso. Mandar um beijo pro Valdir aí. A gente tem uma rivalidade histórica, mas tá um exemplo aí de um cruzeirense e um vascaíno, que as torcidas são arquirrivais, e a gente tem um relacionamento maravilhoso um com o outro. Inclusive o Valdir já teve aqui, mandar um beijão pra ele. O Felps, filha da mãe, que teve aqui 2 semanas atrás, me mandou até um print do placar do jogo entre Cruzeiro e Vasco, com um torcedor do Vasco com a cara de minha atriz. Eu nem respondi esse filha da mãe. Mas tamo junto, Valdir, um abração. Tamo só aguardando a Samanta voltar aí do banheiro pra gente terminar a história. Então, assim, cara, é isso, né, Bruno? Acho que a gente tem que respeitar todo mundo. E, assim, foi legal eu conversar com o Gabriel, porque eu entendi. E aí eu vou contar uma história muito engraçada aqui do Paparazzo, e depois ele pode até confirmar se chegar pra ele aí, porque é meio bizarro, tu vai dar uma risada com a história, mas eu conversei isso com ele também. Mas é isso, cara. E uma coisa que todo mundo tem lá no fundo, e ninguém gosta de zoar o teu clube, né? A gente defende com unhas e dentes o clube da gente. É meio bizarro, ninguém aguenta pilha, mas eu tô pra ver torcedor mais chato do que o Flamengo. Tu que é paulista não, tu é torcedor de São Paulo. Mas como é que é lá em São Paulo? Qual é a torcida mais chata? É o Corinthians? Corinthians, fácil. Porque, cara, lá a concentração, maior time que tem lá é o Corinthians, de torcedor. Uhum. Esse ano pra cá, 2018 pra cá, o Palmeiras teve uma crescida absurda. Pessoal, eu falo assim, pessoal que sai com a camisa do time. Uhum. Quem tem essa noção, né? Mas, cara, eu sempre tive um asco de corintiano, cara. Porque era isso que você fala do Flamengo. O que vocês têm com o Flamengo, o que vocês enxergam no Flamengo, é o que eu tenho com o corintiano, cara. Claro, tenho amigos corintianos, mas, cara, é a parada que os caras acham que tá acima do bem e do mal. É o equivalente, entendeu? É chato. Ele tá falando que lá em São Paulo o corintiano é chato assim também. Não, e se você perceber, é o Corinthians em São Paulo e o Flamengo no Rio de Janeiro. Mas eu tava pensando aqui, se você parar pra perceber, o que deixa a zoação engraçada e prolongada? O fato do outro não gostar. O fato do outro cair na pilha. Então, é entendível, super, tipo assim, compreensível essa parte do nós com nós. Porque de verdade, tipo, e é um fato também, não tô aqui querendo zoar, mas assim, Flamengo e qualquer time do Rio de Janeiro é um clássico, obviamente, mas assim, o clima é hostil. Não é um clássico, dependendo do horário, dependendo de qual jogo for, que você vai levar sua família. Não é um jogo tranquilo. Eu não gosto de Flamengo e Vasco. Eu gosto de um clima hostil. Mas enfim, Acho perigoso. Não, é muito perigoso. Já foi hoje, por ter canal não tem jeito, eu tenho que ir. Mas assim, é um jogo que eu vou ligado. Fico preocupado. Mas se você parar pra perceber, todo jogo, tô falando aqui no Rio, todo jogo que tem Flamengo, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Flamengo e Vasco, é um jogo perigoso. É um jogo que vai ter um clima hostil. E se for um jogo importante, cara, esquece. É assim, vai sem camisa, tá? E Flamengo e Botafogo nos últimos anos estava dando morte, coisas vem pesadas. Vem piorando. Depois do... Teve um que pegaram no meio da torcida lá, que bateram no cara, não se chegaram a matar. Dentro do estádio. Não, sim, esse foi em 2019, se não me engano. O que acontece? Depois do... Como eu falei, todos os jogos que tem Flamengo, o jogo é um jogo hostil, é um jogo realmente perigoso. E não é perigoso, tipo assim, porque vai ter porradinha. Gente, é sério, é um jogo perigoso. E assim, com
o Vasco e o Botafogo vem piorando a partir do tempo. O Botafogo, eu sei dizer assim que eu sei é até demais, mas assim, eu vim percebendo, na verdade, que foi depois do caso do Espetinho. Lembra que um torcedor do Flamengo, eu só não lembro de qual foi da torcida organizada, não sei se foi a raça, isso aí eu não vou dizer porque eu não lembro, mas um torcedor do Flamengo, ali na Norte, no Newton Santos, pegou um espetinho e matou um torcedor do Botafogo. Tu não sabe esse caso? Eu tô... Lembra? Não, porque tu falou espetinho, eu já viajei na maionese. Pegou o espetinho de churrasco, é um espetinho de churrasco, né? E pegou, aí o cara, se eu não me engano, caído no chão, algo assim, pegou e furou o cara e matou o cara. E a partir daí, tipo, obviamente, as torcidas organizadas do Botafogo, não só as torcidas organizadas, mas os torcedores botafoguenses sentiram muito, entendeu? Mas aí eu acho que é uma coisa à parte. Eu acho que torcida organizada já é uma coisa à parte, entendeu? Mas assim, a partir daí, cada clássico desse virou guerra. É um querendo dar... Porque aí no outro jogo, não, a gente vai vingar o cara. Aí faz uma merda com o torcedor deles. Aí eles querem vingar o cara deles. E aí viram... Por isso que é um jogo real, extremamente clima hostil e perigoso, de fato. Eu não vou... Eu sempre vou a Botafogo e Flamengo, mas eu nunca vou com a camisa do Botafogo. Eu prefiro ir de Uber, eu nunca vou sozinha. Não é uma coisa que eu me sinto à vontade, porque sempre tem. E nem é perto do estádio, tá? É longe, é indo. Não sei quem tá vendo aqui que não é do Rio de Janeiro, mas assim, indo pegar o trem numa estação, passando por uma rua que é caminho do estádio. Se tu errar, porque, por exemplo, Maracanã tem o lado da UERJ, que é o lado da torcida do Vasco, Sim. E do outro lado, É a que é a Norte. Norte, onde fica a torcida do Flamengo. Então, um cara desavisado, um cara, visitante no Rio, não conhece, tá com a camisa do Vasco, cai lá do outro lado, Não, a chance de dar ir pro fazer estádio uma covardia no último jogo vice-versa. total, tá? O Vasco, torcida do Vasco, não. A torcida do Vasco vai mesmo, é do Flamengo vai mesmo também, do Botafogo vai. Tem ninguém certo e errado aqui, não. Todo mundo faz a mesma coisa. E no último clássico do Botafogo e Flamengo, cara, simplesmente a torcida organizada do Flamengo, não vou dizer qual, porque eu não lembro qual. Eu não vou ficar falando aqui também. Mas pegou a Carolina Machado, que é aquela rua que fica beirando ali do trem Madureira, a principal, né? E eles andaram dali até o Newton Santos. Cara, mas assim, tava escoltado, mas que não serviu pra nada. Eles andando dali, gente. Tipo, era muita gente, era muito cara, cantando o grito de guerra deles, e Flamengo, isso e aquilo, dali até o Newton Santos. Gente, é um bom pedaço pra ir andando. E a galera no meio da rua. Imagina o botafoguense que tá indo ali. E se fosse o contrário, se fosse o Botafogo fazendo isso, imagina o flamenguista que tá passando por ali. O maior perigo, além de ser o estádio, assim, aos arredores, é quando você tá indo, sabe? É real. É que dentro do estádio é mais difícil, porque eles separam e tal. Sim, a polícia tá ali, a guarda tá ali, mas assim, aí voltando o início, você acaba... O que faz a zoação ser engraçada e a zoação prolongar? O fato do outro cair na pilha. E realmente, eles estão certos nisso, porque eles são rivais de todo mundo aqui no Rio de Janeiro, porque todo jogo com o Flamengo, e qualquer que seja o time, Botafogo, Fluminense ou Vasco, vai ser um clima totalmente hostil, e não só fora de campo, porque dentro de campo você sente ali, qualquer coisinha já bate o ombro, já quer brigar, entendeu? Então é um jogo... mais de porradeiro. Porque tem. Não me orgulho disso, mas tem. Mas faz sentido eles se botarem no lugar e viver o mundo paralelo que eles vivem pelo fato dos outros, que englobam os outros 3 grandes clubes do Rio de Janeiro, cair na pilha. Mas é porque é realmente irritante. Porque tipo, abaixa a bola. Aí você vê que irritou, aí fala mais, aí irritou. E de certa forma a gente acaba contribuindo para ele... Tem o outro lado da moeda. A gente acaba contribuindo e dando munição para eles se sentirem, porque a gente fica vendo todo o jogo secando. E aí você acaba incentivando isso. E a história que você falou, não conta não que eu vou no banheiro, do Paparazzo, eu gosto dele. Do Paparazzo, mandar um beijão pro Gabriel. Essa mesma pergunta eu fiz para ele. A gente às vezes fica no telefone um tempão. Eu falei, cara, vocês são muito chatos. Porque ele já tava... O Flamengo tava mal com o Paulo Souza agora. Aí veio o Dorival.
Aí o Flamengo ganhou um joguinho. Cara, não era tipo assim, ganhou 10 jogos, não. Ganhou 2 jogos e já tava aí. Vamos ganhar a Libertadores, vamos arrancar no Brasileiro. Eu falei, cara, vocês são muito chatos. Vocês estavam na bica da zona de rebaixamento, ganharam 2 jogos, agora já é campeão do mundo, é o melhor time do planeta. Aí eu falei, cara, por que vocês são tão chatos? Aí ele falou, pô, mas por que isso? Aí eu fui, peguei a conversa minha com o Gabriel. Eu falei, cara, Aí eu criei uma teoria. Criei uma teoria do flamenguista. Qual foi a teoria que eu criei? Eu até falei, e ele morreu de rir, cara. Ele falou, cara, tu salvou meu dia. Eu virei pra ele e falei assim, cara, o flamenguista acha que ele tem 2 membros. Ele se acha tanto que ele acha que ele tem 2 membros. Tem uma terceira perna. Não, na verdade ele acha que ele tem 4 pernas, né? 2 mais 2. E aí ele, mas ele ria. Ele, cara, essa história é muito boa. Pode. E aí ele começou a contar pra outras pessoas também. Ele, pô, irmão, ganhei meu dia, mano. Agora eu vou sair falando isso aí pra todo mundo. Mas é nesse nível, cara. Eles são meio zuretinha mesmo. Sim, sim. E aí junta isso com o fato de ter histórias em jogos. Então, tipo assim, aquele jogo, aconteceu isso aqui. Aí tu pegou o ranço, que junto misturado com aquele outro. Aí ficou o que é hoje, entendeu? Porque junta com as histórias dos jogos que vem acontecendo. Mas uma coisa que falam muito, né? Flamenguista fala sobre o Carioca de 2010. Assim, nossa, pra vocês foram o quê? Um título da Libertadores? Meu Deus, já passou, é só um carioca. O gol do Louco Abreu de Cavadinho. Exatamente, mas aí que tá. O botafoguense não ficou muito feliz, e não fica feliz até hoje por esse carioca. Não porque é carioca, gente, pelo amor de Deus, vamos falar o futebol claro. O Botafogo vinha de uma sequência sendo vice pro Flamengo. Vou começar por aí. O seu rival do Rio de Janeiro. Acabou. Segundo, se o Flamengo ganhasse o Carioca de 2010, ele ia pegar um marco do Botafogo, que é ganhar 4 vezes seguida o título do Carioca. E com um detalhe, o Botafogo seria o primeiro tetra-vice da história. Exatamente. Porque o Vasco foi trivice, o Botafogo já vinha de 3 anos. Sim, então, tipo assim, já vinha, é só você parar pra analisar o contexto. O Botafogo, por que o Botafogo é chamado de glorioso? Porque lá atrás, em 32, 33, 34, ganhou seguidamente o campeonato. Então, o glorioso. Veio daí, tá? Essa é a história do glorioso. Por isso que a gente se apelida de glorioso. Segundo, ali o Botafogo já vinha sendo vice pelo Flamengo já de anos seguidos ali. E se o Flamengo ganhasse de novo em cima da gente o Carioca de 2010, além da gente ser vice mais uma vez, eles iam pegar esse marco que o Botafogo era o único que tinha. E tem. Então, assim, olha o contexto. É o nosso rival, é o nosso marco, por isso que somos chamados de o glorioso. E estamos sendo rivais já do mesmo time, que é o nosso rival. Então, assim, olha o contexto. Aí começa o jogo. Aí, vamos lá. Aí, tem 2 lances muito bons, que faz a gente, caralho, porra, é Botafogo. Cavadinha do louco em cima do goleiro Bruno, que até então, naquele momento, não tinha feito merda. E o que aconteceu? Era o goleiro Bruno, cara. Era o melhor goleiro do país. Era o melhor, pô. Tava cotado pra ir pro Milan, inclusive, não, em seleção o brasileira. goleiro Bruno agarrava pra caramba. Eu lembro muito bem disso. Gente, eu tinha 9 anos, mas eu já acompanhava muito bem futebol. Eu lembro de um lance também do Caio Talismã, do Botafogo, correndo o campo inteiro junto com o Bruno, porque o Bruno tinha saído da área pra bater na área do Botafogo. Aí o Caio Talismã conseguiu a bola e veio ele e Bruno correndo pra ver quem chegava primeiro gol. O Botafogo não fez o gol. Enfim, aí era o Bruno, o goleiro Bruno, que na época era o goleiro, ele agarrava muito, tava no auge dele. E o Louco Abreu fez uma cavadinha no goleiro. Primeiro marco aí, acabou, tipo assim, esquece. Tipo, um gol com estilo, sabe? Aquele gol, tipo... a gente não ganhou, tipo, sofrido de 1-0. A gente ganhou, cara, tipo assim, botando o pau na mesa. Falando futebol claro aqui. E a segunda coisa, simplesmente o Jefferson agarrando o pênalti do Adriano. Então, tipo assim, não é que a gente pega o título de 2010 por ser um carioca. É o contexto. É o contexto e como foi esses 2 lances do jogo.
diante do contexto que a gente tinha. Então, tipo assim, a gente estava sendo real massacrado diante de anos e quase perdendo esse título, né? Não o título carioca, o título do Glorioso que eu já expliquei. E a gente ganha, mas de uma maneira, tipo assim, no estilo, sabe? Tipo, ganhamos. Fizemos bonito mesmo, é isso aí. Não, e esse Carioca, ele tem um negócio diferente. O João Santana veio aqui segunda-feira e a gente falou sobre esse título. Falou? Falou. Esse Campeonato Carioca, o teu Botafogo inicia tomando 6-0 do Vasco, na estreia do Louco Abreu. E era considerado naquele momento a quarta força do Rio. O João Santana chega e o Botafogo arranca, ganha do próprio Vasco na semifinal. E acaba sendo campeão. Então, assim, literalmente, o enredo da história... É muito bom. É um enredo muito, muito bom mesmo. E eles falam, por exemplo, de narrativa. A gente vive muito em guerra de narrativa, né? Ah, um carioquinha, porque tu ganhou um. Mas se eles ganham, assim como ficou marcado Esquece. Assim como ficou marcado o episódio do Chororô, esse carioca, se vocês perdem, seria marcado como o carioca do tetra vice-campeonato. Botafogo seria o primeiro tetra-vice da história. Um time aí, 4 finais seguidas e perder 4 vezes pro mesmo time. Exatamente. Sendo o rival dele, não é qualquer Entendeu? time, é o rival. Então, esse Carioca acabou sendo histórico, literalmente. Vocês quebraram a escrita ali de vir E perdendo quebramos 3 de uma vezes. maneira honrosa. Então, assim, Até pelo contexto que eu narrei. Começa tomando 6-0, Nossa, era um total. patinho feio. Tanto que nesse dia tem um negócio engraçado. O Botafogo estreia uma camisa cinza. sim! E aí... É cinza e... cinza e preto. Cinza clarinho com cinza escuro. E aí Eu tenho essa tiraram a camisa. Cancela essa camisa aí, que é a camisa estreia num 6-0 pro Vasco. Eu tenho essa camisa até hoje, autografado por todo o time, de 2010. Você acredita? Muito maneiro. Mas aí, me irrita quando um flamenguista fala isso. Ah, Carioca de 2010. Eu fico assim, cara, você tá ligado no contexto? Eu tô nem aí pro título do Carioca. Ele é um adendo diante de um contexto pesadíssimo que tem em cima, pelo amor de Deus. E falando em Carioca, cara, o enredo de 2018, não querendo te zoar, foi muito bom também. Porque eu lembro que... Vocês iam pro triplo Vasco. Não, e tipo assim, foi 3... a gente... É outra coisa aí. A gente tava sendo vice do Vasco desde 2016, se eu não me engano. Foi 15, 16... Aí 17, não lembro quem fez a final, 18 de novo. Ia ser um trivice pro Vasco. Aí se liga. Eu lembro que as semis foi tipo assim, 3-2 Vasco, 3-2 Botafogo. Não foi uma parada dessa? Foi o mesmo resultado invertendo? Não lembro agora eu não vou lembrar. Eu lembro de uma parada dessa, eu não tenho certeza. Que foi tipo assim, primeiro jogo, 3-2 Vasco. Aí vai pro segundo jogo, 3-2 Botafogo. Aí vai pra final, sendo que eu lembro que a vantagem era do Vasco. Eu sei que o Botafogo faz um gol com o Carly no último lance do jogo. Não, gente, isso aí é o que eu não queria título falar. tava Eu não na queria mão, falar. eu fiquei muito puto com esse título. Faltando simplesmente 58 segundos para acabar, o meu zagueiro, o meu capitão Carly, da época, chegou. Meu zagueiro, gente, meu zagueiro tá lá. Meu zagueiro tá lá. Ele vai e faz o gol. E não, detalhe, quando ele faz o gol, o lance é engraçado, que ele chuta a bola, aí o jogador que tá do Botafogo na frente dele dá um pulinho pra bola poder passar por baixo dele e entra. Caraca, maluco. Eu nunca gritei assim, e minha mãe vascaína. Aí, esse jogo eu não tinha conseguido ir pro Maracanã. Fato curioso. Nesse jogo, quando eu tô muito nervosa, eu estava muito nervosa. Eu não vejo jogo de camisa. Eu fico com um top e a camisa eu deixo em cima de mim. E assim, e vambora. E eu lembro que eu sentei no sofá e falei, vai ser 0-0. Botafogo vai fazer gol no final. Vamos pro pênalti, vamos para os pênaltis e vamos ganhar. Eu falei isso do primeiro minuto do primeiro tempo. Eu profetizei. Porque eu tenho umas mandigas comigo, eu sou muito supersticiosa. E eu ficava assim, ó, camisa aqui, eu ficava 0-0, ou do Botafogo no final, pênalti, vamos ganhar. E eu ficava assim mesmo. Maluca, tá? Maluca. É mundo de Samantha. E acabando o jogo, minha mãe já vascaína, levantando. E meu pai sozinho vendo o jogo e eu com a minha mãe na sala. Aí minha mãe levantou, toda feliz, indo zoar o meu pai meu pai no quarto. Assim, Botafogo. Cara, quando ela abre a porta e fala, o Botafogo, sei lá o quê. Gol. Cara, eu bato na mesa. Gol! Porra, caralho! Aí eu subo a escada.
rodo camisa, xingo todo mundo, xingo o flamenguista que não tem nada a ver, vai tomar no cu todo mundo. Xingo o meu vizinho que tava gritando já campeão, vai tomar no cu, campeão, caralho. Cara, eu viro desbocado na hora. Nossa, eu desci, eu falei, porra. Aí eu pulo em cima do meu pai, vai. Aí eu zoando minha mãe, vai perder, porra. Aí vem o pênalti, eu, caraca, mano, aí o Carlos, eu vou agarrar, ele vai agarrar, ele agarrou. Cara, foi loucura. E os memes desse jogo foram sensacionais. Porque já tinha torcedores, né, obviamente, já gritando campeão, porque real, gente, faltava 58 segundos. Era o último lance. Era literalmente, faltando 58 segundos pra acabar. Tu lembra o lance que origina o gol? Não, eu lembro do gol. Se eu não me engano, é o Andrés Rios ou é o Fabrício. Quem tiver no chat e puder ajudar, eu agradeço. Tem muito vascaíno aqui no canal. E você tava onde? Me conta a sua versão aí pra dar uma Cara, é boa. Minha versão, eu tava em casa, óbvio. Se você pega a história, o Vasco nos clássicos é disparado o time que o Vasco mais ganha em clássico é o Botafogo. Mas em finais, isso reverte. Em finais, o Botafogo tinha o hábito de ganhar mais final do que o Vasco. Esquece, pô. Sendo que nos últimos anos ali, 15, 16, o Vasco foi campeão 2 vezes em cima do Botafogo. Sim. E eu falei, porra, mano, a gente vai dar um trivice em alguém aqui, porque eu já tinha vivido um trivice pro Flamengo em 99, 2000 e 2001. Uhum. E o título tava na mão. E contando... Literalmente. Porque o empate era de vocês. E falando agora do lado... Oi? André Gis perde a bola. Falando do lado do Vasco, a gente tinha um temor muito grande se o jogo fosse pros pênaltis, porque o Gatito é um puta pegador de pênalti. E eu falei, cara, que decida essa merda no tempo real. Porque se for pros pênaltis, é meio caminho andado pro Botafogo ganhar, porque o Gatito é um pandemônio pra pegar pênalti. E o Gatito vinha de uma fase pegando muito pênalti, muito pênalti. E quando sai o gol no último lance, com o André Rios perdendo a bola de maneira imbecil, falei, acabou, mano, os caras vão ganhar o título. E isso já foi me consumindo ali. Puto. E eu acho que vocês tiveram esse feeling de gol no último segundo, a gente tem um Gatito, aquele gol já deu um estalo de campeão. E a gente vascaíno, mano, deu merda, tomamos gol no último segundo. Gatito, e dito e feito, o Gatito pega acho que 1 ou 2 pênaltis. Dois. E o Botafogo bate campeão. Então, do meu lado aqui, eu fiquei muito puto. Porque era uma oportunidade de eu devolver um trivice pra alguém. Seria um trivice no Botafogo. E aí vocês quebram essa sequência do trivice da forma que foi. E na semifinal, se eu não me engano, nesse ano, o Vasco vai à final com uma forma meia bizarra. O Vasco está sendo eliminado pro Fluminense. E no último lance do jogo, o Fabrício, que é um jogador muito contestado, a torcida queria ver ele pelo avesso, ele faz um gol no último lance do jogo contra o Fluminense, chutando uma bola meia vadia entre ele e o goleiro. Entre a trave e o goleiro, faz um gol bizarro. E aí já tem o Fluminense, que é freguesão do Vasco. Cara, não é possível. Tava na mão, a gente não vai final, o Vasco elimina. E a gente sofre do mesmo veneno do Botafogo. Mas me explica uma coisa que vai fugir um pouco. Eu namoro um tricolor. Aham. E eu sei que Vasco e Fluminense tem uma certa rivalidade que eu não consigo entender. Eu sei que é real. No Twitter eu vejo toda hora Vascaíno provocando Fluminense, coisa que o Vasco não tem nada a ver. Fluminense tricolor, no caso, provocando o Vascaíno, coisa que o Fluminense não tem nada a ver. Mas assim, eu sei também que é muito por aquele setor sul, que vocês ficam disputando há muito tempo. E depois eu quero entender da torcida, tipo... Vamos lá. A gente tem... E eu gosto muito de estudar a história do futebol de uma maneira geral e a gente começa a entender as coisas. Eu vi esse vídeo. Se você... Eu vi esse seu vídeo. Qual? Do Setor Sul? Eu vi. Lembrei agora. Eu vi o seu vídeo. Então, assim, tem alguns contextos. Vamos lá. Primeiro, pro tricolor, se você pega a história do Flamengo e do Fluminense, tem uma guerra de narrativa, né? O tricolor fala que o Flamengo é uma dissidência que foi fundada dentro do Flamengo e saiu pra fazer um novo clube. É o Regatas, né? É, o Regatas. E tem esse rolo lá que é problema deles lá, a gente não tem nada a ver com isso. Mas, assim, historicamente, no começo ali da história... O Fluminense era o maior rival do Flamengo, tanto que no hino do Flamengo tem, no Fla-Flu é o Ai Jesus, porque historicamente lá de trás, o maior clássico do Flamengo era com o Fluminense. Uhum. O Vasco inclusive veio depois, teve a questão do racismo, que não queriam deixar o Vasco deixar os negros jogarem, o Vasco vem pra segunda divisão, aí sobe, não pode jogar porque não tem estádio, a gente constrói São Januário. Então o Vasco ele foi crescendo com o passar dos anos, e o Eurico Miranda teve uma sacada de gênio, e aí tem um detalhe, a gente fala de Fla-Pres, tinha Flu-Pres também, por quê?
os grandes escritores da época eram tricolores. Né? O Armando Rodrigues, tem um outro que me fugiu o nome agora. Então eles romantizavam muito o clássico, o Fla-Flu puxava muito sardinha pro lado do Fluminense. Então o Vasco, quando vem da geração mais ou menos da década de 70 para frente, do Roberto Dinamite, você vê a maior geração da história do Flamengo, que é o time do Zico, do outro lado o time do Roberto, e o Eurico Miranda, malandramente, ele começa a forçar uma rivalidade com o Flamengo para trazer o Vasco e Flamengo como o maior clássico do Rio. E virou, são as duas maiores torcidas do Rio de Janeiro. E desde então, dessa geração de 70 para frente ali, da geração do time do Zico com o do Roberto, virou-se esse maior clássico. Então o Tricolor, ele tem engasgado essa perda de protagonismo com o Flamengo, digamos assim. Tanto é que se você pega a história, até uns 10 anos atrás, 12 mais ou menos, o maior vencedor de títulos carioca era o Fluminense. Recentemente que o Flamengo passa. Então você anda muito lá para trás, o Fla-Flu era um clássico muito forte. Então o Tricolor, de certa forma, ele tem uma raiva do Vasco, que é como se o Vasco começasse, com o passar dos anos, a tirar o lugar que era deles. E aí você pega a história do Setor Sul, é o seguinte, aquilo ali não é um título conquistado. O Maracanã ele é construído para a Copa do Mundo de 50, que foi uma Copa sediada no Brasil, e o estádio é construído, e foi feito um acordo à época que era o seguinte: o primeiro campeão do estádio do Maracanã vai poder escolher eternamente aonde a sua torcida vai ficar. E se você não sabia, a gente lá no Maracanã não falou assim, a rampa do Bellini. Você sabe quem foi Bellini? O Bellini era capitão da seleção brasileira de 50, é um dos maiores ídolos do Vasco, considerado o maior zagueiro da história do Vasco, tanto que no Maracanã tem a estátua do Bellini. Porque o Vasco foi o primeiro campeão do Maracanã, o Vasco, à época, escolheu o Setor Sul, que foi um título adquirido em campo, o primeiro campeão do estádio. O Vasco escolheu o lado onde a sua torcida vai ficar eternamente. O Flamengo foi para norte porque o Vasco escolheu o sul. Não é que o Flamengo eu quero a norte. Não. O primeiro campeão do Maracanã é o Vasco. E o Vasco tem uma estátua do seu ídolo da época ali, que é o Bellini. Por isso que tem a rampa do Bellini e a estátua do Bellini. E aí, quando vem um consórcio Maracanã, depois da Copa do Mundo, o Flamengo e o Fluminense vão para a licitação para poder administrar o estádio, o Flamengo sempre jogou no norte, não fazia sentido para eles brigar por outro lado. E aí o Fluminense, o que fez? Numa caneta, no contrato falou, a partir de hoje, já que eu vou administrar o estádio junto com o Flamengo, o setor sul é meu. E aí o que acontece? O Vasco não joga lá, o Vasco tem São Januário, joga os clássicos lá. Historicamente, como é que era? Vasco e Fluminense no Maracanã. O Fluminense ia pro norte, o Vasco no sul, porque é um direito adquirido. O Botafogo também, quando ele joga o Vasco, tinha que ir pro norte. O Flamengo já sempre usou aquele lado ali mesmo. Então ficou nisso. O Fluminense, quando assina o contrato, a partir de hoje, o setor sul é meu. Então, quando tinha Vasco e Fluminense, o Fluminense foi querer falar, não, eu tenho um contrato aqui, vai você lá pro norte. O Vasco, não, senhor, eu sou o primeiro campeão daí, adquiri em campo, eu vou jogar no sul. E aí tem o tal do clássico lá da briga do setor sul, que o jogo começa, não tem público no estádio, uma guerra de eliminar na justiça quebrando o pau. E aí, porque não teve público no estádio por causa dessa briga. E aí, depois abre-se o estádio, começa a galera, tá até o gordinho da água que viraliza. Nossa, ele jogando água na cabeça dele. Eu lembro desse jogo. E o Vasco ganha do Fluminense, esse jogo, inclusive. Então, assim, a rivalidade... O primeiro cara que entra no estádio, ele se joga... Mandar um beijo pro Cláudio, eu conheço ele, é um cara muito bacana, mandar um beijão. Bom, então, assim... Foi o criança de colo correndo? Nesse mesmo dia, eu vi criança de colo correndo! Caralho! Foi tudo no mesmo dia, o gordinho da água e criança de colo. Eu lembro, foi meme puro, mano. O Vasco teve muito meme nesse ano. Então, assim, a rivalidade de Vasco e Fluminense vem daí. Tem uma raivinha deles, desse protagonismo que o Vasco tomou, e depois eles, pra tentar dar uma canetada também de volta, entraram nessa briga do setor sul. E também, se você pega aí, a geração do meu pai, a década de 80, o Vasco era freguesaço do Fluminense. Vai Fluminense ganhava. Já eu sou de uma geração que o Vasco joga o Fluminense até a bola de gude e ganha. O Fluminense vira e mexe, fica 4 anos sem ganhar do Vasco direto. O Fio do que jogaram que teve aqui... Foi contra o Fio que você falou Foi isso. o Fio, então. O Fio fala que na geração dele muito tricolor virou vascaíno e pra ele o rival que mais causa raiva nele é o Vasco, não é o Flamengo. Porque o jogo entre eles é mais parelho, eles ganham o final ali, é uma coisa mais disputada. E o Vasco não, é porrada em cima do Fluminense direto. Na nossa geração, a geração dos nossos pais não, era o contrário. E aí de 19 pra cá o Vasco não vem ganhando do Fluminense. Eu tô com medo de voltar o que era lá na década de 80. Então essas coisas são cíclicas. A roleta, né? Pra você ver como essas coisas vão e voltam,
Antes do Zico, a geração do Zico quebra, o Botafogo sentava a marreta no Flamengo direto. E tinha um tal do 6x0. Sim, que eles sentaram. O Flamengo entrava, eles sentaram no chão e tinha lá A o gente tem uma 6x0. bandeira, a gente tem uma Aí na bandeira. geração do Zico eles devolvem o 6x0. Então, essas coisas vão e voltam. O Flamengo ficou 15, 16, 10 jogos direto sem ganhar do Vasco. Então, isso vai e volta, não tem jeito. Agora, vamos falar do Botafogo atual, que a gente tá caminhando pra reta final aqui já. Você foi favorável à SAF, não foi? Qual foi sua visão a respeito dessa situação? Cara, então, eu fui muito favorável, obviamente. Eu não encontrei um torcedor que não foi, né? E sendo bem realistas, futebol, claro, sem clubismo em cima, foi o que real salvou o Botafogo. Você, por tá passando uma situação parecida, sabe que as questões de dívidas, mas a diferença do Vasco em relação ao Botafogo é que o Vasco tem muito, mas muito problema político. O problema do Vasco é político. Acho que se não fosse tão intensificada essa parada política do Vasco, não seria... Tantas coisas não teriam acontecido, entendeu? Então, assim, eu fui muito favorável. O Botafogo devia 1 bilhão, se eu não me engano. E não dava mais tempo, não tinha mais estrutura pra se reestruturar sozinho. Não tinha. Aí eu fico vendo flamenguista, não tô sendo clubista agora, flamenguista falando, isso é injusto com a gente, porque a gente conseguiu aos pouquinhos e realmente, mérito de vocês, parabéns. Se você parar pra perceber, de 2013 a 2019, cara, 7 anos aí. Em 7 anos, o Flamengo, ele quase caiu. Santa Portuguesa, né? Santa Portuguesa. Quase caiu, ficou na Série A e veio se reestruturando. Aí chegou 2016. Aí começou a competir real a títulos expressivos, de fato. Que aí ele não conseguia concluir. Que aí começou... A era do cheirinho. A era do cheirinho. 2016, cheirinho. 2017, cheirinho. Mas o Flamengo já tava como? Melhorando, chegando. Muito. Foi real, aos pouquinhos, passinhos de formiga, se reestruturando. Passaram-se 7 anos, chegou 2019. Ganhou a porra toda. Menos Copa do Brasil, mas ganhou a porra toda. Então, assim, tudo bem, mérito de vocês. Mas no caso do Botafogo, é outro caso. O caso do Vasco é outro caso. Vocês são SAF? São SAF, mas é diferente da nossa SAF. Cada caso é um caso. Ninguém tem que ter mais mérito que o outro. Muito pelo contrário. O caso do Botafogo foi necessário, sim, a SAF. Não tinha como parar para reestruturar, porque tinha seus problemas políticos também. Mas fui super a favor. Super. Eu acho que tem tudo para dar certo. Tudo. Samantha, você acredita no processo? Claro que eu acredito. Pô, tem como não acreditar, gente? Pelo amor de Deus. Eu só acho que teve alguns equívocos. Vamos supor, não. Vou pontuar o que eu acho. Primeiro, eu desacreditar no processo... Ai, só um minutinho. Vai falando aí que estão me ligando. Oi. Não, mãe. Vê o WhatsApp, por favor. Eu desacreditar do processo. Então, assim, por que eu vou desacreditar do processo? Claro que não. Porque, gente, olha só. Eu não vou desacreditar do processo porque o Botafogo tá meio de tabela no ano que ele virou SAF. A gente não vai vencer tudo ano que vem. A gente não vai vencer tudo esse ano. A gente não vai ser uma máquina colossal que vai bater todos os times que vêm, independente de qual seja. Cara, pra chegar a esse nível demora. É real uma reconstrução. O Botafogo virou SAF esse ano. Mas porque eu acho que tem alguns torcedores que já desacreditaram ou ficaram meio putos. Pelo seguinte, veio o Textor. E assim, o Textor, ele já tinha o Crystal Palace lá na Europa. Sabemos que futebol é futebol em todo lugar do mundo. O meu relógio faz isso, vira e mexe, eu tô com susto. Mas enfim, futebol em todo lugar do mundo. Mas o jeito de torcer é diferente.
O jeito de torcer europeu é muito diferente do jeito de torcer do Brasil e da Argentina. Ponto. Ponto, não tem nem o que discutir. A gente é bandeirão, ficar sem camisa, até porque o clima ajuda, né? País tropical e tudo mais, mas assim, ficar sem camisa, rodar, gritar, torcer, bandeirão, isso, aquilo. A Europa não tem muito isso. Tem, claro que tem. Tem vários vídeos aí de festas incríveis, festas, tipo assim, fodas pra caralho que eles já fizeram. Mas é tipo uma final. São jogos pontuais. Aqui no Brasil, qualquer jogo é jogo pra isso. Não tem essa, não. Não tem essa. É Botafogo, Guarani. Festa pra caralho. Vambora. Então, assim, é um jeito de torcer já diferente. Isso é fato. O Brasil e a Argentina é um jeito de torcer muito diferente do europeu. E o Textor veio dos Estados Unidos, onde futebol nem é muito cultural lá. É futebol americano. Aí ele vai, compra um time que não é expressivo quanto os que a gente já conhece da Europa. E lá na Europa ainda, do jeito deles de torcer. É muito tudo empresarial. Isso é tudo a meu ver, tá, gente? Tô dizendo que é o certo. Mas assim, tudo muito empresarial, tudo muito negócio, tudo muito, tipo assim, torcer, não. Em que posição tá? Aí ele vem e compra o Botafogo. Outro clima, outro tipo de torcer. E não é um qualquer clube que tá na segunda divisão, primeiro, não é qualquer clube. Aí o cara chega aqui, sente o calor da torcida. Isso poderia ser qualquer torcida, tá? Tô falando jeito de torcer. Sente o calor da torcida, recepciona no aeroporto, festa, bandeirão, grita, pô, chora, faz a porra toda. Tipo assim, porque a gente, quem realmente acompanha futebol, trabalha com isso, independente, ama futebol, não é só futebol. Nunca é só futebol pra gente. Beira uma religião, entendeu? Então, assim, ele vê uma outra forma de torcer de perto, que eu digo. Não que ele não conheça, não que ele não sabe, mas de perto. E, tipo, o pessoal, tipo, totalmente feliz com a chegada dele, com a atitude dele em cima do nosso clube. Então, assim, ele já sente um impacto aí. Acredito eu, tipo, diante de tudo que eu vi. Ele já sente um impacto aí. Aí o cara, ele já fica, tipo, feliz, emocionado no sentido de se exceder nas palavras, que aí eu vou chegar ao ponto que eu quero dizer. Quando o cara que acabou de comprar o clube e tá se reestruturando, e o clube vindo num contexto de anos sem um título expressivo, de anos indo pra Série B, voltando campeão, mas indo pra Série B, sendo rebaixado, sendo zoado, jogando mal, péssimo elenco, amadorismo dentro do clube. Quando o torcedor vem de anos assim, o torcedor fica cansado. Aí vem e acha uma solução. Aí o cara que dá a solução acaba se excedendo nas palavras. Frases como, ditas por ele mesmo. Botafogo eu tenho mais dinheiro que o Barcelona. Não, Botafogo vai... Esses tipos de frase, entendeu? Que a gente, torcedor, quanto torcedor, vem de um contexto de anos sendo, sabe, jogado pra baixo pelas histórias, né, aí já feitas, você acaba ficando ludibriado. E eu acho que o que fez ele falar aquilo, a forma como ele foi acalorado, a forma como ele se envolveu, com certeza, tipo, eu já vi uma nota que ele gastou mais dinheiro do que ele estipulava gastar. Ele se envolveu verdadeiramente com o clube, com a torcida. Então, assim, foi de cabeça mesmo. É que nem torcedor. É mais amor do que racional. Mas aí, quando ele se sente assim, né? Quando é recebido dessa forma e se deixa levar, eu acredito que ele se excedeu em algumas palavras e algumas frases que fez com que a torcida achasse, ou uma parcela da torcida, não vou dizer toda, uma parcela da torcida achasse que a gente ia ganhar o brasileiro esse ano. Que a gente ia montar um clube que ia ter o Marcelo na zaga, na ponta direita. Que isso, gente? Que isso? Como assim? Não, claro que não. Claro que não. Tipo, eu acho que... Mas, pô, eu não boto a culpa no torcedor. Pô, olha só o que a gente vem passando. Aí o cara que tem o dinheiro, que vê claramente que ele tá gostando disso tudo, fala isso, porra, tu bota confiança. Aí tu vê que não tá acontecendo. Teve uma entrevista dele que caiu mal, né, na torcida do Botafogo, que é quando ele compra o Lyon, fala que o Lyon é a grande joia da coroa dele
Inclusive, surge a frase do gastei mais dinheiro do que eu devia. Meio que dando a entender que estava arrependido do dinheiro que ele já estava gastando no Botafogo. Sim. Começou a gerar um problema interno aí, não teve isso? Então, pegou mal pra torcida, porque ele já tinha falado tantas coisas que eu acredito, isso não é certeza, eu acredito que foi por conta de como ele foi recebido, tudo diferente, ele ter gostado de verdade, aquilo tudo foi sincero, dá pra ver que é sincero. Ele ter se excedido naquelas frases. Aí vê que a trajetória do Botafogo foi tipo empate, derrota, aí vitória, vitória, empate, derrota, derrota. Tipo assim, meio de tabela. E aí, o torcedor que já vem sendo abatido por anos, num contexto real negativo, fica assim, cara, não vou acreditar. Não acredito no processo. Mas ele tá sendo o quê? Totalmente falando e pensando na emoção, não tá sendo racional. Aí é que eu dou o exemplo do Flamengo. O Flamengo demorou 7 anos pra chegar na glória dele. Ai, foi só 2019? Não, porque no ano seguinte ele ganhou o Brasileiro. Aí agora ele tá aqui disputando de novo, tá na final da Copa do Brasil. Tá... 21 já não ganhou. Não ganhou, mas 22 tá em 2 finais. Então é isso. Foram 7 anos pra chegar nesse estágio. Então não vai ser o Botafogo e nem o Vasco virando SAF em 2022 e em dezembro do mesmo ano ganhando Copa do Brasil ou o Brasileirão. O que aconteceu é que num contexto que os torcedores estavam muito abatidos, contexto totalmente negativo do clube, veio um cara que foi muito bem recepcionado, que gostou de verdade da torcida, do próprio clube, de tudo, acabou se excedendo nas palavras no calor da emoção. Aí foi uma troca que, aí quando viu que não estava sendo aquilo que esperava diante de certas falas que o Textor teve, acabou desacreditando. Ah, não acredito. Ah, isso, aquilo, gente, pelo amor de Deus, não vai ser esse ano. Esse ano, eu acho que tá cumprindo real o que vai acontecer. Mês de tabela, o Botafogo não cai. É mês de tabela. Aí, muda o ano, reestrutura as coisas e tudo mais. Aí melhora o jogador, compra, vende, investe mais dinheiro. CT, melhora o estádio. É isso. É gradativamente. Daqui a 5 anos, acredito que o Botafogo seja totalmente diferente do que é o Botafogo hoje de 2022. Totalmente. Pra melhor, no caso, né? Pra melhor. Porque não tem como não ser pra melhor. O cara tá vindo com dinheiro, profissionalizando uma coisa que era totalmente amadora. E é isso. E melhorando as coisas. Investindo de verdade. Se fizer direitinho, de fato... dá tempo ao tempo. Entendeu? E eu acredito que é a mesma coisa com o Vasco. É a mesma coisa, só que o Vasco não foi 90% vendido, né? Foi 70%. Foi 70%. E você acredita? Cara, sim, eu acho que o torcedor do Vasco vai ter... Isso é uma pergunta. Como ficou a política do Vasco depois disso? Um inferno, como sempre foi. Porque teve uma galera que se mobilizou contra, pra não aprovar. Teve a torcida de novo, uma parcela maior da torcida, não a torcida inteira, tem gente que é contra, abraçou e passou. Foi pra botar no estatuto quase 90% e na votação mesmo da aprovação da proposta foi quase 80%. Sim. Então passou com uma margem meio expressiva. Mas eu acho que o Vasco vai ter esse problema ano que vem. O Josh Wander, antes de um Flamengo e Vasco esse ano, em fevereiro, ele também, aí tem a discussão, se empolgou, bravatou. Ele fala essa é a última vez que Flamengo e Vasco jogarão com uma desvantagem financeira tão grande. E aí ano que vem... Tá vendo as palavras? Ano que vem, em fevereiro, provavelmente janeiro, vai ter um Flamengo e Vasco e a galera vai cobrar isso dele. Então, aí que fica o contraponto meu. E você pontuou. A gente foi favorável a um processo de SAF porque a gente acredita que o profissionalismo é o caminho correto, beleza? Mas eu acho que tanto as falas do John Textor, como essa fala específica do Josh Wander, foi uma fala amadora. Se empolgou pelo momento, processo Vasco... Foi no calor da emoção. Mas a gente, justamente por querer um caminho de profissionalismo, esse tipo de coisa a gente não pode aceitar mais. Porque a partir de hoje, é profissional, falou, tem que cumprir. Não dá pra aceitar uma coisa, era o Eurico Miranda lá atrás, era o Montenegro... Torcedores que administravam o clube ali, bravatando, promovendo um jogo. Não, agora eu tenho um dono, é um cara profissional, vai botar grana. Então acho importante nesse momento a gente apertar e cobrar também, até para que não vire praxe. Porque senão
a gente sabe que o torcedor ele é passional. Não é legal você brincar com a emoção e com o sentimento das pessoas. Não acho que foi de maldade, nem o caso do John, Não, claro que e nem não. o caso do Josh, mas não é legal. E outras vão ser cobrados pelas falas. Então acho que eles mesmos, o Botafogo já tá quase indo para um ano de SAF. Então vai se aprender nesse processo, tanto a torcida como os dirigentes. O Vasco vai iniciar isso ano que vem. E o Vasco tem um contraponto. A gente sabe que o Vasco é um clube muito político. Muito. E a SAF do Vasco entrou agora, esse mês agora de setembro. Mas não tem nada a ver com os caras. Quem montou o time foi o presidente atual, foi o modelo associativo. Mas, se o Vasco não subir, e pelo amor de Deus, o Vasco tem que subir, vai ter uma galera de oposição que vai estar vendo aí, ó, os caras entraram no Com final do certeza. ano, não subiu, e vai começar aquele trololô todo. Então, pro próprio bem do Vasco, em todos os sentidos, tanto político, como também pro próprio clube de uma maneira geral, é fundamental esse acesso agora no final do ano. Samantha, foi um prazer te receber aqui. Eu já te acompanhava aí das redes sociais. E a vida é engraçado, né, cara? Acho que você deve ter passado isso vários momentos na sua vida. A gente começa a ter acesso a pessoas que a gente acompanhava, ou às vezes até um ídolo da gente do clube que nos segue, manda mensagem Nossa, e eu tal. passei muito por isso. E eu já te assisti algumas vezes e quando o teu nome foi Trend Topics no Twitter, eu lembro que eu tava no shopping e aí alguém falou, pô, o bagulho da Samantha aqui. Eu falei, caraca, que mané é Samantha, mas fui ver o passinho. E aí eu falei, caraca, a mina meio doidinha, fica ali dançando pra lá e pra cá. E aí o tempo passa, vi o vídeo do Babi, estamos aqui nós dois agora sentados numa mesa. Então, fico feliz por você ter vindo aqui. Muito legal ver uma mulher falando tão bem de futebol como você aqui falou da sua paixão, lembrou épocas históricas, lembrou da história do teu clube, falou de SAF, falou de John Textor. É muito legal. Eu acho que é muito legal ver esse crescimento das mulheres engajando cada vez mais no futebol. Isso é bem bacana. Se você quiser comentar isso pra gente encerrar o papo, fica à vontade. Não, então, é uma coisa que eu vivo há muito tempo, né? Então é muito difícil eu não ter uma certa propriedade e não falar bem de uma coisa que é, tipo, minha vida, né? E com certeza você também, você sabe muito bem, você fala com total propriedade, tenho certeza que você pesquisa muito as coisas do Vasco, que envolve outros times também. Então, assim, não tem como a gente não falar algo que faz parte da nossa vida e que a gente ama tanto, né? Tipo, a gente cresceu com isso. Algo que a gente sem pensar, não, isso é isso, aquilo. Não, vou defender de um incidente e tudo mais. Mas é isso, eu que agradeço pelo convite. Gostei muito de vir, espero vir mais, pra gente bater mais papo. E quem sabe aí, uma final do Vasco e Botafogo. Eu vou torcer pro Vasco e então tem o Botafogo aí. Nessa hora acaba o clássico da amizade. Acabou, vai tomar no cu. Lá vem ela. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do papo. Foi um prazerzaço receber a Samantha. Segunda-feira vai estar aqui o zagueiro Fernando, jogou no Vasco, jogou no Flamengo. Tem uma história bacana nos dois clubes. E sexta-feira, pra galera do Flamengo aí, teremos o Pedro, do canal Mengão Melhor, um dos maiores canais de Flamengo no YouTube. Vai ser bem bacana. E a galera do Vasco, na outra semana, já tá fechada a agenda. Vamos ter aí, segunda-feira, o segundo vice-presidente geral do Vasco, Roberto Duque Estrada. E na quinta-feira, Júlio Brandt, candidato a presidente do Vasco nas 3 últimas eleições. Então vamos ter uma semana que vem meio Flamengo e Vasco, na outra, política do Vasco pegando fogo. E pra outra semana espero trazer um botafoguense de novo aqui. É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família e segunda-feira o Diego em volta. Valeu, fui!